Buarque nos ensinou que saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Mas o que acontece quando a vida nos coloca diante de uma dor que parece impossível de nomear? No primeiro episódio do Pauta Delas, vamos receber Loana, uma mulher que transformou a própria história de amor, perda e reconstrução em uma mensagem de coragem para outras pessoas. Uma conversa profunda sobre maternidade, luto, memória e a difícil tarefa de seguir vivendo quando uma parte de nós parece ter ficado para trás. Porque algumas histórias não precisam apenas ser contadas, precisam ser ouvidas. Bom dia, pessoal. Mulheres, homens que também estiverem nos ouvindo. Eu vou apresentar a nossa convidada, a Loana. Nós fizemos um textinho aqui sobre ela, e então vou compartilhar com vocês. Para falar sobre a Loana, eu usei o símbolo da fênix. A fênix é uma ave mitológica, bela, radiante, única. Mas chega um momento em que ela se consome em chamas, reduzindo-se completamente a cinzas. O que parece o fim não é. Das próprias cinzas, ela renasce, mais forte, mais luminosa, renovada. Não como uma cópia do que era antes, mas como uma versão mais poderosa de si mesma. A fênix não foge do fogo, ela passa pelo fogo. A transformação não acontece apesar da dor, mas através da dor. Quem renasce assim carrega nas asas a memória de tudo que foi superado. Ela é a típica ariana. Tem a lua no nome. É exuberante e colorida. Veio da Argentina com 6 anos. E, na adolescência, ditava a moda e a regra na cidade de Brodowski. Toda menina queria ser Loana. Jogadora de vôlei, comedora oficial de bala mole. Para mim, ela é uma estilista, mas ela gosta e tem orgulho de dizer que é costureira. Ela é uma força da natureza e ama um pagodinho. É honesta, leal, prestativa, do tipo vamos. Vai de realizar um casamento a pintar uma casa. Como mãe, ela é uma verdadeira provedora. Tudo ajuda, tudo faz. E é extremamente engraçada, daquele tipo que fala: Iago, você não é todo mundo, enquanto morre de rir. Atualmente, ela é uma esposa dedicada, feliz e realizada. Quando eu e a Mara decidimos o tema do nosso primeiro podcast, que seria Recomeços, Mulheres que Recomeçam, a primeira pessoa que eu pensei foi a Loana. Porque ela se reinventou, ela recomeçou e escolheu o seu próprio caminho. Foi e é protagonista da sua própria história. Recebam, muito animadamente, Loana Cosentino. Gente, que lindo! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu não tenho problema nenhum de falar, de contar a minha história. Às vezes, para alguns pode ser um pouco triste, e às vezes é assim, tá tudo bem. E eu vim de Pradópolis até aqui, meu marido me trouxe, estou muito feliz. E bora lá começar, né? Mas antes de começar, gente, eu queria saber sobre o nome. Por que Pauta Dela, gente? Eu fiquei curiosa em casa. É curioso porque, assim, o nome em si, ok, né? Mas tem um trocadilho que causou alguma estranheza em algumas pessoas. Então. Né, Kelly? Eu vou tomar muito cuidado para essa pergunta não ser capciosa. Vou começar citando, né, Freud, que dizia que nós mulheres temos inveja do objeto falo masculino. Então, aí, o que houve? Ao invés de inveja, nós fizemos o quê? Nós fomos lá, pegamos essa brincadeira. Provocaçãozinha. Exatamente, uma reapropriação histórica.
E aí nós decidimos, então, fazer essa brincadeira muito criativa e inteligente, que ficou o nome... Porque agora que eu vi que a arte começa com letra maiúscula... E tem... Exatamente. A gente não Que percebeu, babado, mas eu não houve quem percebesse. Houve quem percebesse e quem pensou que não era proposital, mas foi proposital, já para dar essa conotação de que, sim, estamos pegando de volta aquele lugar de fala que não nos pertence mais. Mas agora a gente vai retomar essa voz, esse falo, essa fala que penetra, e por isso, então, escolhemos o nome Pau Tá Delas. Mas é isso, gente. O nosso programa será sobre mulheres, protagonismo feminino e tudo que diz respeito a esse universo que é tão rico e que muitas vezes nós somos silenciadas, caladas, menosprezadas, deixadas de lado, enfim. Então a gente está retomando a coisa toda. É isso aí. Pronto. Bora lá, gente. Gente, tem uma questão sobre as músicas, né? Que a gente tem que explicar sim, também para o sim. pessoal que está assistindo. Como hoje é o nosso primeiro podcast, né? Então, nós vamos explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar. Nós vamos nos ver toda semana, né? Todo sábado, às 10 horas, né? Das 10 às 11h30. E a nossa convidada sempre vai ser uma mulher e nós sempre teremos um tema relacionado ao universo feminino. E os homens podem, sim, e devem nos ouvir para aprender, né? Sobre feminismo, né? Eu acho que sobre todo homem tinha que ouvir mulheres, ler mulheres, né? Para entender um pouco, para sair desse lugar de misoginia, de machismo total. Então, assim, ouvindo mulheres, admirando mulheres, né? Vocês vão abrindo um pouquinho mais a cabeça, vão entendendo esse universo que é tão rico. Exatamente. E como nós estamos, né, gravando aqui na rádio de Brodowski, nós pedimos e vamos pedir para a nossa convidada do dia sempre escolher uma mulher que faz parte do universo da música como referência. E durante aí o nosso programa, nós vamos tocar 3 músicas escolhidas também pela nossa convidada para referenciar aí essa mulher que ela escolheu. E a Loana poderia ter escolhido a Madonna, que também combinaria muito. Mas ela escolheu a Pitty. E as músicas que vocês vão ver durante o programa será, semana que vem, Memórias e Equalize. Então, aí, daqui a pouco, teremos um breakzinho para vocês ouvirem a música enquanto a Loana conta sobre a história dela. Exatamente. Ouçam as músicas e prestem muita atenção nas letras, que vale a pena. Então, Pitty vamos maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Luana, minha filha, conta aqui pra gente. Pode falar, amiga. Por que você foi a escolhida para esse programa? Começa contando pra gente um pouco da sua história, pra gente se emocionar junto com você. Porque, que nem você falou, que às vezes a sua história pode ser um pouco triste. Eu não vejo como tristeza. Eu vejo como emocionante, como, sei lá, transformadora. Porque muitas vezes a gente, né, transforma a dor, né? Sim. A gente fica com a cicatriz, que é para lembrar que já passou por aquilo, mas a gente segue em frente. Conta pra gente. Então, vamos lá, gente. É assim, pode ser que às vezes eu chore um pouco, mas eu sou chorona mesmo, choro por tudo, a todo momento. Então, algumas lágrimas podem cair e tá tudo bem. Eu sou assim, gente. Menina, quase que eu não consigo começar esse programa. De vinho, eu já vim segurando as lágrimas. Falei, não segura, Lô, deixa. Então, assim, a minha vida, assim, para começo de conversa, né? A Loana, ela não é brasileira, a Loana é argentina. Ai, que né? chique! Então, eu vim muito pequena para o Brasil, eu tinha, na época, 6 anos. Então, mudar de um país para o outro sem conhecer nada, língua, a gente não tinha nem visto para morar aqui. A gente veio com a cara e com a coragem por conta de emprego, que na Argentina era muito difícil na época. Então, meu pai veio primeiro, fez toda uma estrutura e buscou a gente. Ó, vamos morar no Brasil. E criança, né? Tudo feliz. Mas ninguém é brasileiro, né? Ninguém é brasileiro, ninguém. A gente não massa. sabia de nada. Uhum. Então, ali a gente veio com 6 anos, eu falando totalmente castelhano, espanhol, não sabia um português, não nos inserimos na escola de primeiro, porque não tínhamos nem documentação para isso. Então, a gente meio que aprendeu português, olhando, brincando com as outras crianças. Assistindo desenho, né? Então, assim, ali já foi um recomeço. De pequena, a gente já soube recomeçar. E eu ainda lembro que outro dia eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, a gente nunca pediu para voltar, né? Porque eu conheço uma família que morou fora e a criança pedia para voltar. Eu falei, a gente não pedia para voltar? E minha mãe falou, não, nunca pediu para voltar para a Argentina. Acho que a gente já era meio que brasileirinho, né?
Aí, esse já foi um recomeço. Hoje em dia, não, no começo, na época, foi tudo natural, né? Hoje em dia, eu falo, gente, que loucura, né? Você Foi tem uma irmãs, loucura. né, pequenas? Eram 3. Eu sou do meio, né? Eu tenho uma mais nova, que é a Paula, e tem o Luciano, que é o mais velho. O Luciano tinha 8, eu 6 e a Paula 3. A minha mãe e meu pai, éramos só nós 5 no Brasil. E a coragem, gente, dessa Coragem. família. Não, e caímos onde? Em São Paulo. Em São Paulo, onde tudo acontece. E quando a gente já estava inserida em São Paulo, a gente já estava acostumado com a rotina, já tinha começado a escola, porque ficamos 2 anos sem poder estudar por causa de documentação. E quando conseguimos a escola, estava tudo certo. Meu pai, vamos mudar para Brodowski, vamos mudar para o interior, porque no interior é bom, é tudo barato. Vocês... Gente, sabe o que eu fico curiosa? Como que o povo descobre Brodowski? Então, Tipo assim, primeiro da Argentina vai para São Paulo, né? Ai, Brodowski, uai, mas hoje em dia eu não sei como está Brodowski, mas na época, né, 20 e poucos anos atrás, Brodowski tinha muita fábrica de costura, de jeans. Sim. E a gente morava onde? No Brás. Que E meu pai era o quê? Mecânico de máquina de costura. Então, Que o pessoal legal. de Brodowski, que ia lá toda semana, conheceu o meu pai. Aham. E convidou ele para arrumar a máquina e ele ficou encantado com Brodowski. Ele ficou Um encantado. entusiasta, né, o Nossa, ele Marcelo. ficou. Meu pai era muito sonhador. Então, quando meu pai já veio dessa viagem, ele já veio, não, nós vamos lá para Brodowski, eu já arrumei casa, então, bom, eu já tinha 11 anos. Vem a gente de novo, muda auge tudo. da adolescência. E eu não sabia como é que era uma cidade do interior, gente. Eu fiquei fascinada da gente poder ir a pé à escola, da gente poder tomar um sorvete, da gente poder andar de bicicleta, coisas que não tinham em São Paulo, era a gente Sim. só trancado no apartamento. Aí outro recomeço, né? Mas esse já com a minha família. Isso foi muito fácil de se adaptar. Amei sempre Brodowski. E vivi a minha adolescência muito, muito boa aqui, né? Tive muitos amigos que viraram família. E aqui a gente até fixou mesmo. Que até o meu Raiz. pai, depois eu fiquei sabendo que meu pai chegou a cogitar ir para o Ceará. Minha mãe falou, não. Agora Agora chega. chega. Gente, Vamos ficar aqui, né? também nômades, Não, meu moço. pai era muito louco. Aí ficamos aqui, vivi minha adolescência e na minha adolescência, né, no final já do ensino médio, eu engravidei com 17 anos do Antes Iago. disso, teve o vôlei, né? Ah, sim, não, eu tive vôlei, capoeira, tudo que tinha, porque não tinha assim celularzinho, internet, Instagram, essas Graças coisas. a Ela Deus. A foi- gente tinha que viver a vida, a gente tinha que se distrair. Mas ela foi a primeira da turma a ganhar celular num concurso de dança. Exatamente, gente. Eu dançarina, eu dava vida dançando. E aí teve uma balada que tinha um sorteio de um celular para quem subisse lá e dançasse. Eu falei, vou, querida, mas eu fui pelo hype. Eu não ia imaginar que eu ia ganhar um celular. Ganhei um tijolo deste tamanho que eu não sabia nem ligar. Mas na época não era Clara, o gente, era auge. Tess. Não, deixa abaixo. Deixa que eu sou dessa abaixo. daí também. E a gente era amiga da menina que tinha um celular. Então, era, assim, Exatamente, o auge. exatamente. Era o auge. Todo mundo ficava. Ai, deixa eu segurar um pouquinho o seu celular. Ai, ai. Abaixo. Ai, não tinha nem pra quem ligar, porque ninguém tinha celular, mas tudo bem. Só levava o celular pra passear, É. dar o pau Tamagotchi. Nossa, e colocava aquelas calças, cintura bem baixa, colocava o celular aqui na frente, um babado. Nem Aí não tocava. Deixava Não. a gente segurar um pouquinho pra, né, pra poder fazer ali um sentir, status. né? Isso, Mas maravilhosa. e aí a vida se encaminhou, até que eu, com 17 anos, eu engravidei do Iago, né? E a hora que eu engravidei do Iago, uma chavinha virou na minha cabeça. Falei, agora eu sou... Eu nunca, gente, eu tive a minha gravidez, eu nunca convivi com nenhuma grávida, porque a minha família é 5 pessoas. Sim. A gente não tinha. Eu ia algumas amigas e eu nunca tinha visto uma pessoa grávida, assim. Eu não sabia o que era uma criança. A primeira criança que eu peguei no colo foi meu filho. Eu nunca peguei um bebê no colo. Foi o Iago. Eu nunca vi uma criança sem roupa. A primeira criança sem roupa que eu vi foi o Iago. E eu falava, gente, ele é muito magrinho. Será que é normal? Era muito pequenininho e magro. Eu falei, será que ele é normal? Eu chamei a enfermeira, ela falou, querida, quantos anos você tem? Não dava pra nascer um leitão. É, né? não, eu ia imaginar, porque na época não tinha internet. E eu queria pesquisar sobre o assunto, eu comprava revistas de maternidade. E eu via aquelas crianças gordas, eu imaginava como eu não ia nascer daquele jeito, aquele bebezão. E não veio um pequenininho, magrinho, mas tudo bem, depois ele engordou.
uma chavinha virou na minha cabeça. E tanto é que a minha mãe, eu era muito nova, e minha mãe falava, Lô, você não precisa casar. Você não precisa casar, a que gente bom. te ajuda, não faça isso, você é muito nova. E eu, não, porque meu filho precisa de um pai, a gente precisa de uma casa, a gente precisa Ela ter... continua, viu, gente? Fez eu comprar o álbum da Copa. Com as Porque para dar referências. uma referência masculina para o meu. Não, eu sempre com essas referências masculinas, é uma bosta. Aí, beleza, tive o Iago, aí passou, ainda morei com a minha mãe até fazer 18 anos, porque minha mãe era contra eu ir embora de casa com o Iago. E aí, por fim, eu pus na cabeça que queria ir e fui e comecei a minha vida ali com a minha família, que era eu, o pai do Iago e o Iago, e mudei de cidade. Eu fui morar em Pradópolis, na cidade do pai do Iago, que é onde eu moro até hoje, e a gente criou raiz lá, né? Mas o meu coraçãozinho ainda é de Brodowski. Mas vocês voltaram para Brodowski Eu depois, cheguei a voltar né? uma época, porque foi assim. O Caio nasceu aqui, O né? Caio nasceu aqui. Porque na verdade, foi assim: o Iago nasceu, eu estava no 3º colegial. Não, eu estava no 2º colegial. Fiz o 3º colegial com o Iago pequeno. E eu falei, vou fazer uma faculdade. Só que eu estava naquela época muito. Muito mãe, muito lúdica e tal. Vou fazer pedagogia. Nada influenciada pela Nada. maternidade. A minha casa era toda cheia de alfabetos e cores e sabores e tal. E fui fazer pedagogia e tal. Fiz a pedagogia, amei. Fiz os estágios, entreguei tudo, TCC, nota máxima, me dediquei. Nunca tive uma DP. Foi maravilhosa, maravilhosa. Não faltava, eu era muito dedicada. Eu falava, não, você é uma ótima professora. Acontece que depois no estágio, eu descobri que eu não prestaria concurso público, porque eu sou estrangeira. A minha documentação é estrangeira, eu não tenho documentação. Aí eu falei, vou me naturalizar. Sim. Caríssimo, caríssimo. Fora que eu poderia pagar tudo aquilo e chegar no não final dá não dá certo. Eu falei, quê? Não quero mais ser professora. Mudou rapidinho de Acabou. ideia, tá ótimo. Não. Falei, vou trabalhar. Vamos Vou recomeçar trabalhar em outra outro vez. lugar. Aí eu fui trabalhar, aí que eu comecei com a minha vida de recepcionista. Eu amo ser recepcionista, amo. Sou bem carismática, adoro. Vou ser recepcionista. Aí comecei, né, recepcionista aqui, ele. Aí o meu pai tinha uma loja em Brodowski de máquinas de costura e peça e tal. E ele falou, Lô, vem trabalhar com a gente, não sei o quê, não sei o quê. Eu falava, mas é longe. Não, então vai, vamos. De Pradópolis aqui, Vinha todo 2 dia. ônibus. Mas você vinha e voltava? Eu voltava todo dia. Então, pensa, era 2 ônibus para Com ir, 2 para filho voltar. pequeno? Aí o Iago ficava lá, eu pagava babá, todo mundo ajudava, família, o pai, todo mundo cuidava. E eu, não, vou focar, vou ajudar meu pai a crescer, nós vamos babado, vão ser os pioneiros aqui. Aí eu vinha. Aí eu engravidei do meu mais novo, do Caio. Aí eu falei, agora lascou, como é que eu vou ficar viajando grávida assim, não sei o quê. E aí eu tive um problema no meu casamento. Aí eu falei, quer saber, não quero mais ficar casada, não. Vou embora. já era deixa. Eu falei assim, cheguei pro meu ex-marido e falei assim, Mas ó. você tava grávida. Tava quando você teve grávida. essa Eu decisão. descobri com 20 semanas, a criança quase saindo já. Eu falei, meu Deus, não tem muito tempo, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, quer saber? Como o meu trabalho é lá, eu vou morar lá. Vou morar lá, vou alugar uma casa lá e se você quiser ir comigo, você vai. Se quiser ficar, você fica. Adivinha. Veio junto. Não! Veio junto, mas tudo bem. Aí alugamos a casa, começamos a nossa vida, outro recomeço. Para mim, eu lembro que para mim, assim, eu me arrependi. Não que eu tenha me arrependido, mas bateu uma coisa tão difícil para mim que quando foi o primeiro dia de aula do Iago, ele chorava. Ai, aquilo me matou. Porque ele tinha que merda que eu fiz com uma meu relação filho. muito grande com a avó Com a paterna, avó, né? com os amigos, ele sempre criado lá, nasceu lá, e eu troquei esse menino de cidade. Eu falava, ai, meu Deus, por que eu fiz isso? A casa já estava alugada com 2 anos de contrato. Eu falei, não posso voltar atrás, agora eu vou ter que ficar. Vamos lá, ele vai se acostumar, e foi. Foi, né? E aí a gente vai buscando força não sei da onde. Sim, aí eu tentando animar ele o tempo todo. Só que, assim, lá na nossa cidade, que a gente tinha em Pradópolis, a gente tinha uma vida muito mais confortável. Porque a família do meu ex-marido ajudava muito. Né? Eu não pagava aluguel, eles tinham Tinha uma rede de apoio, né? Muito tinha grande. um restaurante, então não precisava fazer comida. Era muito mais prático. Aqui, não. Aqui foi do zero. Do zero a gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que ir no mercado, fazer comida. Então, aí eu tive que arrumar um outro emprego. Eu falei, um só tá pouco, então vamos ao segundo emprego. O Julius. Não. Trabalhava 2 empregos. Até que chegou. Meu pai faleceu antes, né? Seu pai faleceu. Aí eu um tinha ano 2 antes, né, empregos do- e aí o meu pai faleceu.
que era a minha rede de apoio aqui, era o meu pai. Ele estava prestes a patentear, né, Um aparelho um de aparelho cos que ele dele, inventou, ele muito estava todo inteligente, feliz. autodidata. E ele faleceu num acidente de carro. Aff. Então, aí a gente, né? Eu falei, agora eu vou ter que... Ficou internado, né, Ele um ficou 12 tempo. dias na CTI, mas aí ele não aguentou, bateu a cabeça muito forte, o carro danou-se. Aí eu continuei em Pradópolis. Eu Mas continuei em Brodowski. Sua mãe é viva ainda. Minha mãe é Nessa viva. época, É, a gente eles morava, estavam- tipo, uma num quarteirão e outra no outro. Tá. Aí eu ainda fiquei pela minha mãe, porque a gente começou a se ajudar e tal, e aí a gente costurava juntas, tinha uma mini oficina, e à noite eu trabalhava numa lanchonete. E nisso, quem criava e cuidava das crianças, né, que eu tinha o Iago e o Caio, são 8 anos de diferença, os dois, era o pai. O pai cuidava, o pai precisava fazer uma viagem, precisava fazer alguma coisa, era tudo o pai. Eu sempre estava trabalhando. Uhum. Trabalhando. E até que passou um ano, quase um ano que o meu pai Um faleceu. pouquinho menos, né, de Foi um 11 ano. meses, na 11 verdade, meses, eu contei. Eu conto tudo. Foi 11 meses, isso. Aí o meu filho faleceu. O Caio faleceu de meningite. Ele tinha... Faltava 11 dias para ele fazer 3 anos. A gente estava planejando uma festinha. Ele nunca tinha tido uma festinha. A gente estava planejando na época. E ele teve meningite e faleceu. O Caio, ele faleceu na primeira febre. O primeiro sintoma, até ele falecer, foram 12 horas. Horas? Eu não sabia. Eu vim saber depois. Na verdade, no dia que aconteceu, ele teve foi assim. Nós fomos para Pradópolis fazer um serviço lá e eu fui junto com meu ex-marido para a gente pegar um dinheiro porque tinha a festinha dele. Ele falou, não, ó, vou fazer um serviço, vamos lá comigo. Eu falei, ó, só que até 6 horas eu tenho que estar em Brodowski porque eu vou trabalhar. Eu tinha um trabalho à noite. Era um sábado. Aí ele falou, não, tudo bem. Quando deu 4 horas da tarde... Eu lembro que no mais ou menos meio-dia, nós tínhamos um grupo no WhatsApp. Eu te mandei uma foto e dele ela almoçando. mandou uma foto dele com um Almoçando. pratinho na mão, almoçando. E tô dando almoço pro Caio. Aí 4 horas que foi a primeira febre, né? Aí eu lembro que Eu tava no foi... mercado, né? eu tinha acabado de ganhar celular com foto. Eu não tinha WhatsApp. Acho que eu tinha 2 meses de celular, né? Por isso que eu não tenho muitas fotos na época. Eu não tenho muita coisa, muito vídeo, nada. Sei. Porque eu não tinha, né? Eu tinha pouco tempo que eu tinha ganhado o celular de Natal. E aí a gente almoçou, passou o dia. Quando deu 4 horas da tarde, a gente estava vindo embora. E aí a minha sogra falou assim, ô Lô, vamos no mercado que eu vou comprar algumas coisas para ele levar, tal. Eu falei, vamos lá. O mercado era perto da casa dela. Eu peguei ele no colo e eu senti ele muito quente. E ele deu um arrepio, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que estranho, ele está com febre. Aí voltamos para casa. E não tinha tido nenhum outro sintoma? Nada, Tava comeu, normal. brincou. Eu lembro que eu fiz um serviço numas cadeiras dela e ele corria em volta da A mesa. gente tinha feito uma reunião das amigas numa quarta-feira, né? Na quarta-feira anterior. Isso E foi ele só- tava normal, brincando no meio de brincando. nós. Não- A gente fez uma janta, né? As E meninas. os meus 2 filhos, eles não ficavam doentes. Os meus filhos não ficavam doentes. Eu não era aquela... Porque eu vejo muitas, né, mães que... Tipo, eu tenho um neto hoje. O meu neto fica muito Senhor, doente. A minha essa diva tem neto. sobrinho fica muito o tempo todo, muda o tempo. É uma loucura. Os Sim. meus não ficavam doentes. Aí eu, nossa, febre, que estranho. Eu nem sabia o que dá para ele. Aí a minha sogra falou assim, tem de pirona. Eu falei, será? É amargo. Ainda lembro que eu pus um pouquinho de açúcar, dei para ele e viemos embora. Porque a gente veio embora, estava entrando em Brodowski e eu falei assim, a febre dele passou. Porque eu estava cogitando não ir trabalhar. Falei, a febre dele passou. E aí ele falou, meu ex-marido falou, não, vai trabalhar, eu vou fazer uma sopa para ele. Ele falou, ô, neném, você quer sopa de frango ou de carne? Ele falou, de carne? Ele amava carne. De carne? Eu falei, então tá bom. Aí ele foi, na época eu já estava com problema na vesícula, eu. E eu trabalhando com dor na vesícula, pensando nele. Aí eu pedi para um entregador de lanche, o Ivan, falei, passa lá em casa e busca uma bolsinha de remédio e que eu não estou bem. Aí ele foi lá e buscou, ele falou, adivinha quem me entregou a bolsinha? Eu falei, o Caio? Ele falou, o Caio era o xodózinho lá da lanchonete. Aí me entregou a bolsinha, eu tomei o remédio, a dor persistiu. Aí o pai ligou e falou, a febre voltou. O que eu dou para ele? Eu falei assim, é 11 horas, daqui a pouquinho eu tô indo embora, espera. Aí eu lembro que meu patrão falou assim, não, Lô, vai. Ele colocou o dinheiro no meu bolso e falou, não, vai, Lô, uma meia hora a mais, o que vai fazer? Vai.
Aí eu saí correndo, fui para casa e eu dei o remédio para ele. Aí ele, com muita febre, dei remédio e falou: vamos dar um banho, tá muita febre. Aí demos um banho e eu deitei com ele abraçado. E dormimos. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei com ele muito suado, e molinho, assim. Eu falei assim, nossa, tá muito estranho, vamos pro hospital. Aí o que eu peguei ele com cobertor aqui e levei. Chegou no posto, gente, não tinha ninguém, nenhum paciente, éramos só nós naquele dia. Um pronto-socorro de Bradesco, vocês sabem como é. Lotado. Só tínhamos nós. Aí já fomos prontamente atendidos pelo médico às 3 da manhã. Ele examinou e falou: aparentemente não tem nada, mas nós vamos colocar exames, ele né? num soro. E às 6 horas da manhã, que acho que é a hora que abriu o ambulatório, vamos fazer um exame de sangue. Aí ele chegou a vomitar, eu limpei ele, tudo, eu voltei e ainda falei assim, doutor, é a garganta? Porque a hora que ele colocou o palitinho, foi a hora que ele vomitou. Ele falou assim, não tem nada na garganta, mãe. Mas vamos deixar ele no soro, porque ele tá um pouco molinho, não sei o quê. Então tá bom. E ele não reclamou de nenhuma dor, Lu? Nada. Ele ficava abraçado comigo, Na quietinho. nuca, Ele nada? pedia para ir embora. Ele falava, vai, quero ir embora. Aí a gente ficou num leito. Eu nunca tinha tomado soro, o Caio. Então eu fiquei morrendo de medo dele chorar, dele fazer escândalo e tal. Ele não, ficou bonzinho, deu o bracinho, colocou. E é uma sala com várias camas. A gente ficou na última. E não tinha ninguém. Só nós. Eu falei assim, ô Henrique, como não tem ninguém? E se a gente apagar a luz para ele dormir? Apaga a luz do quarto, só temos nós aqui, não vamos incomodar ninguém. Aí ele apagou. E ficou o Caio na cama, ele segurando a minha mão assim, e o pai segurando ele assim. A gente estava com muito sono. Então a gente segurou, colocou a mão por ele assim. Tinha trabalhado, né? Sim, também. a gente estava cansado e foi pegando no sono, eu esperando dar às 6 horas da manhã, que pediram pra gente. E eu senti que a mão dele, que estava bem apertadinha, foi soltando. Aí foi soltando, aí tinha uma luzinha de uma janela que batia nele. E eu vi uma mancha no meio da testa dele, assim. Aí eu falei assim, acende a luz. A hora que acendeu a luz, que eu olhei, ele estava manchando na minha frente. As manchas abriam, assim, na minha frente, no meu olho, ao vivo. E aí eu virei, ele estava de lado, eu virei. A parte que estava virada estava toda roxa, já. E ele fazia assim, ele puxava o ar e não vinha. Aí eu falei assim, na hora eu fui fria. Falei, vai atrás agora. Porque como era o horário? Tarde, 4 horas da manhã. Não tinha ninguém no hospital. O médico, ele vai descansar. Então, eu falei, sai batendo nas portas, acha alguém agora. Enquanto isso, eu fiquei com ele. Aí eu tentei a respiração. Eu nunca tinha feito isso. Aí tentei massagem. É muito forte isso, porque eu tento... Não tem como, é muito forte. E aí ele parou. Aí eu sabia que ele tinha partido. Aí falei, Deus, não faz isso comigo. Não faz. Aí o médico já chegou. Eu lembro que o médico chegou até descalço. Pegou ele e falou assim, só que estava com soro. E eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou, pega o soro. Pai, ajuda aqui. Levamos eles numa sala. Ele falou assim, agora vocês têm que sair. Começou a entrar gente. Eu falei assim, o que eu posso fazer para ajudar? Ele falou assim, procura o pessoal do SAMU. Então, eu saí batendo em todas as portas daquele hospital até achar. Gritando. Aí, eu fiquei na porta. E entrava e saía gente. Eu falava, na minha cabeça, ele partiu. Mas eles vão reanimar ele. Sim. Ele vai ficar bom e ele vai voltar. Não tem outra possibilidade. Deus não vai fazer isso comigo. Não imagina. Logo, não. em seguida, da perda do pai, Não, né? eu falei, de novo, não. Não, pelo amor de Deus, ele é muito pequeno, não faz isso. E eu confiei muito. E eu era uma pessoa assim, o meu pai, ele é uma pessoa de muita fé. E eu admirava a fé do meu pai. Eu falava, nossa, um dia eu queria ter a fé do meu pai. Porque meu pai tem muita fé. E eu duvidava que eu tinha fé. E eu lembro que aquele dia eu ajoelhei, eu rezei. Aí eu comecei a ficar tão desesperada que eu comecei a ligar. Aí eu liguei pro meu irmão. Falei, vem aqui agora. E traz a minha mãe. A Kelly, eu não conseguia falar. Ela estava num show na época. Era véspera do meu aniversário. Você foi no show. Sim. Eu lembro, era do Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, eu fiquei sabendo depois às 6 horas da manhã que eu consegui falar com você. Aí passou 1 hora deles tentando reanimá-lo. E aí saiu o médico da sala. A hora que ele saiu, ele falou, pai e mãe, vem aqui. Chamou a gente numa sala.
Aí eu falei, bom, ele vai explicar, porque a ambulância já estava pronta. O SAMU começou a arrumar a ambulância. Eu falei, a ambulância é pronta, vamos levar o meu filho para Ribeirão, porque ele já reanimou e vai dar tudo certo. Ele vai só aqui me explicar o que eu tenho que fazer. A hora que ele falou que não teve como, que ele veio a óbito e não teve como, eu lembro que aí eu apaguei. E eu fui teletransportada para a sala que ele estava. A hora que eu olhei, ele já estava assim, ó, cobertinho, pequenininho, cobertinho assim, ó. E ele começou a me explicar porque o que tinha acontecido, o que ele estava fazendo, mas ele não sabia realmente a causa. Mas ele me explicava o que ele tentou fazer para reanimá-lo. E ele falava assim, ó, você pode ver. Aí ele abaixava o lençol e mostrava todo machucado, assim, sabe? Aí eu levantava de novo e falava, não, eu não quero ver, assim. Aí ele abria a boca dele para me mostrar. Eu falava, não, moço, por favor, não quero ver. Aí ele falou, não, mãe. Conversamos, eu lembro que aí foi chegando um monte de gente, aí começou todo mundo a chegar. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu liguei para minha sogra, ela falou, ó, não deu tempo dela chegar. Eu liguei no meio do caminho, eu falei... Aí ela que agilizou a parte, né, burocrática, porque a polícia, ela faz um boletim como morte suspeita. Porque não sabe do que ele morreu. Eu não sabia, eles também não sabiam. Então, assim, fica uma morte suspeita, fiz o boletim. Aí a funerária era lá de Pradópolis. Para vir, demorou. Eles se perderam, demorou cerca de 3 horas. Aí o corpinho dele foi colocado numa parte de fora, né? Lá fora do hospitalzinho, né? Numa sala separada. Numa sala com uma mesa de mármore. Eu peguei o cobertorzinho dele, embalei. Aí eu falei, agora eu tenho que falar pro Iago. Eu não vou. E o Iago estava sozinho em casa. Eu deixei o Iago e fui pro hospital. Eu falava, vou ter que ir lá. Eu falei, vamos lá agora. Deixei o meu irmão tomando conta lá. Eu vou lá falar com o Iago. Eu lembro que eu falei com o Iago, contei o que aconteceu. Ele pedia para ver o irmão. Aí eu levei, não tinha o que fazer. Eu não ia esconder. Ele tinha 11 anos na época. Eu falava, não, vamos lá. Eu expliquei o que aconteceu. Ele chorou muito e queria ver o irmão. E eu levei. Aí a gente ficou lá com o corpo dele cerca de 3 horas. Eu lembro que você ficou numa espécie de delírio, assim, chorando muito, e que você falava para mim, Kelly, vamos levar ele daqui. A primeira pessoa que eu liguei, pra você ter, eu acho que a pessoa fica meio... Eu liguei pro meu patrão falando que eu não ia trabalhar. A minha preocupação... Ele falou, Luana, e foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. Ele apareceu lá, o Carlinhos e a Denise, são pessoas assim que nossa, me ajudaram muito na época. E eu avisei ele que eu não ia trabalhar. Óbvio que não ia trabalhar, mas a gente fica... Demora, né? Demora. Um pouco pra entender. Aí, quando eu percebi que o corpo dele começou a enrijecer, que começaram uns mosquitinhos a voar em volta, eu falei, meu Deus, não está acontecendo. E eu beijava ele, e eu abraçava, e eu ficava o tempo todo em cima dele. Aí chegou, levaram tudo, e eu decidi enterrar lá em Pradópolis. Fomos todo mundo para Pradópolis. A Kelly, inclusive, me levou, não foi? Você foi comigo. Fui com você. Aí fomos, aí tem aquela parte de escolher a roupa, e o meu Deus, e ele era uma criança, era um bebê, ainda usava chupeta, estava desfraldando. Depois descobriu, né, que era meningite. Aí descobriu. Aí no velório, demorou. Isso foi de manhã, 6 da manhã, tinha começado tudo. Buscaram ele perto do almoço, 10, 11 horas. Aí fomos todos para Pradópolis, escolhe a roupa, nanana, isso meu irmão fez para mim. E eu fiquei lá na porta assim, do velório, esperando, e nada. E, gente, e aí todo mundo, o que aconteceu? Eu falava, eu não sei o que aconteceu. A única coisa que eu queria era assim, eu não queria que me medicassem sem eu saber. Uhum. Então eu falava, Kelly, não deixa ninguém me dar nada. Não deixa, porque eu lembro que deram algum remédio para minha irmã não levantava. E eu falava, eu não quero ficar igual ela. Então, não deixa, eu quero ver, eu quero entender o que aconteceu, eu quero explicação, mas eu quero tá bem. Então, eu lembro que até o copo de água que me davam, ela não deixava. Ela ficava o tempo todo em cima de mim, não deixava que ninguém... Porque eu tinha muito medo de me medicar, porque eu lembro exatamente de todo mundo. Todo mundo que foi, que me abraçou. Eu lembro das barbaridades que eu ouvi. Eu lembro das coisas boas que eu ouvi. Que realmente Tem coisas que eu ouvi, depois eu vou contar para vocês, que eu ouvi aquele dia que me levaram a superar muita coisa para frente. Porque realmente, você escuta muita besteira, mas as pessoas, às vezes, elas falam sem intenção. Às vezes, por exemplo, assim, eu ouvi coisas, nossa, que susto, achei que ele fosse o Iago. Como eu tivesse diferença, né?
Ou senão, Eu acho que ainda tem muito tabu, né, sobre a Exatamente, morte. A muita gente gente não sabe o que Isso que antiga. eu ia falar, né? Porque A vamos gente supor, diante de uma tragédia dessa, o que você fala pra mãe? Exatamente. tem Gente. um psicanalista, né, o Rubem Alves, que ele fala que diante da morte há silêncio, né? Não tem o que a não tem- o gente que a gente possa falar falar. Não vai. Então, não eu, vai eu- alcançar, né? Não vai Mas alcançar a dor. é uma coisa, né, assim, que eu costumo falar muito isso no consultório, que a gente precisa começar a falar mais sobre isso, né? Sim, porque O- eu mesma nunca tinha falado a palavra meus sentimentos para alguém, porque eu achava aquilo estranho. Depois do que eu passei, ficou tão natural para Eu mim. só consigo falar, eu sinto muito. É. Eu não sei falar mais nada, porque O assim, eu sinto Inácio- muito. Sim, né? a gente A se minha avó coloca. morreu e o Inácio estava com 3 anos. E algumas pessoas pediram para eu não levá-lo. E eu falei, não, vou levar. Levei ele no velório, ele viu o corpo, ele participou de toda a cerimônia, depois do enterro também. Porque a minha mãe e o meu padrasto são pessoas já idosas, né? Eles Sim. são muito saudáveis, mas o Inácio vai passar por muitas perdas, né? Sim. Então, é importante falar sobre isso e ter Com a esse criança, momento. assim. E Eu a sempre- sabedoria É. que você teve de não querer ser medicada naquele Não, momento, de porque passar por tudo, eu né? queria sentir aquilo. Eu, depois, precisava. eu não sei se a Kelly te contou, um irmão meu faleceu com 20 ou 22 anos. Ele caiu numa cachoeira. E depois disso, eu não consegui mais ir em velório. Não conseguia. É a mesma sensação que eu tenho. Eu faço assim, ó. Eu faço aquilo que eu tenho de vontade no dia. Então, por exemplo, esses dias faleceu o pai de uma amiga minha lá do vôlei e eu quis dar um abraço nela. Fui lá, dei um abraço, não fiquei, fui embora, porque eu sei a importância do abraço. Eu tive muitos abraços, muitos de pessoas que eu não imaginava que sentiam a minha dor. Entendeu? Ou que era um domingo de tarde, gente. Domingo de tarde, a gente tá com a família, tá em casa, tá bebendo churrasco. A pessoa se prontificou a sair da casa dela para me dar um abraço. Aquilo valeu Muita muito gente para de mim. Brodowski Muito. foi até para Dópolis, Muita né? gente foi sem saber o caminho, sabe? Sem nunca ter ido lá. A primeira experiência num domingo, onde está tudo fechado, onde você não tem nem onde comer, porque é uma cidade pequena, sabe? A pessoa não foi pensando em mim, no que eu tinha passado, entendeu? Então, aquilo, assim, elevou o meu olhar a algumas pessoas com muito carinho. Eu passei esse período sem conseguir ir em velório de ninguém, assim. E eu não vi meu irmão morto. E a Assim, Mara... porque eu acho que fazia... A minha família foi essa, não deixa ela ver. Ah, E eu também, eu falava assim, eu não quero ver meu irmão morto, eu quero ter a imagem dele Você vivo. estava com quantos anos, Mara? Eu tinha 13. Aí, e eu vivi o luto da minha mãe. Porque, assim, a minha mãe que eu conhecia morreu ali junto com ele. Porque eu acho que quem perde um filho, morre. exatamente. Né? É aí que foi a grande questão. Por isso o mito da Fênix, né? Morre, Aham. mas precisa Foi ressurgir. aí que foi no dia do velório que eu escutei uma coisa que me mudou muito e toda vez me fazia lembrar que era assim. Inclusive, ele é meu cunhado, o Arthur. Ele perdeu um irmão também. Verdade. Numa tragédia. Ele já era grande, né? E o Arthur era menor. E ele perdeu esse irmão e a mãe acabou. A mãe e o pai acabaram ali naquele momento, foram enterrados juntos. E o Arthur, ele ficou muito sozinho. Ficou abandonado, né? Ficou abandonado, de certa forma. E aí ele falou assim, Lô, não façam com o Iago o que fizeram comigo. Aí eu falava, poxa, cara, eu não vou fazer. Te chamou de volta, né? Aquilo falou, realmente, toda vez que eu tentar fraquejar, eu vou lembrar disso. Outra coisa também que eu ouvi que mudou totalmente também, me fazia sempre respirar e pensar, não, é verdade. Sobre isso foi uma coisa que a própria Kelly me disse, que ela falou assim, Lô, chora tudo que você tem que chorar, sofre tudo que você tem que sofrer, só que o mundo, ele não para você sofrer. Então, o dia 10 está aí, as contas vão chegar e você tem que fazer a sua vida girar. Você não pode parar. Mas, enquanto isso, vai trabalhando, vai fazendo o seu, mas não deixa de sofrer seu luto. Porque o luto ele é cíclico, né? E ele atravessa, né? Muitas coisas atravessam o momento do luto, porque justamente a vida não para, né? Então Ainda no dia, assim, ainda demorou a cair minha ficha, sabe? Porque no tem as outro fases, dia. né, do Sim, luto, né? no Primeira prim- negação, Depois... Aí, quando a gente descobriu realmente a causa, foi Aí eu queria salvar todo mundo. Porque foi meningite, meningocose, que é contagiosa, que todo mundo que teve contato com ele podia ter pegado. Eu falei, bom, agora eu vou morrer. Porque eu fiz a respiração boca a boca nele. Eu beijava ele falecido. Então, eu sou a primeira.
Foi só a primeira, e agora meu filho vai ficar sozinho mesmo. E agora? Aí eu já comecei a ficar na paranoia que eu ia junto. Então, tanto é que eu fui para o hospital, Todo né? mundo precisou ser medicado, Todo mundo né? precisou ser medicado, mas mesmo assim eu fui ao hospital. Eu lembro que eu tive aí no outro dia realmente eu tive um pequeno surto mesmo, que eu fui uma acalmada lá no hospital, me deram um soro, eu lembro que era um soro enorme, e eu acho que eu acordei horas depois, e aí eu comecei a pensar em ajudar as pessoas. Então, minha primeira coisa era Foi vir na escola, né? vir para Brodowski, avisar a escola, as crianças serem medicadas, né? Os meus amigos, porque eu tive um encontro com as Na minhas amigas quarta-feira. na quarta-feira antes, então eram 10 dias antes. E aí eu lembro que a gente foi no posto de saúde buscar o remédio, porque o remédio era um remédio específico. E eu lembro que eu sentada lá e eu olhava a gente indo buscar o remédio, que nem teve contato com o Caio, por medo, porque foi no velório, ou que, né? É Por um medo pânico, mesmo. né? Um Acaba pânico, gerando deu um pânico. Eu não né? julguei, mas eu falava, gente, essa pessoa não viu ele. Não precisava. Às vezes está tomando remédio de À alguém. toa, né? Eu lembro que você não quis tomar, você tomou. Eu tomei, Ela eu não, tomei. ela relutou, a única que relutou tomar foi aquela, ela não queria. Depois, e era um remédio muito forte, muito forte. Muito forte, Eu lembro que a um gente, antibiótico muito muito forte. forte. Depois a vigilância sanitária, né? Veio passar as orientações, a doutora Ana Foi Perla, aí pediu para todo mundo que tinha tido contato naquele dia tomar, e por isso que eu acabei tomando. Todo mundo. Mas eu tinha uma sensação que era uma coisa do Caio, assim, que era com ele, né? Tanto que depois não teve nenhum não contágio, teve nenhum contato, nada. não sabe de onde ele pegou essa meningite. E uma Ele coisa explicava, é uma que coisa que foi assim, só com ele e foi muito rápido, não teve nenhum. Foi não muito dava rápido, para fazer nada. não dá para pensar, raciocinar, ou não E dá. depois eu pesquisei na Eu época, comecei a pesquisar porque também. nem a vacina, esse tipo de meningite não tinha vacina na época. Então, também, mesmo que ele tivesse sido Sim. vacinado, não teria como. Aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas. É muito raro alguém sobreviver a isso. Quem sobrevive realmente fica sem os membros inferiores. É uma coisa Fica com muito sequela, né? triste, muita gente falava, é melhor ele ter partido assim do que ficado vegetando. E uma coisa que eu queria que você contasse para a gente depois já entrar com uma música é sobre o aniversário, porque é uma visão, né, que eu tenho sobre esse momento, nessa história que vivi ali junto com você também de forma não é uma história Próxima, minha, né? Mas é uma história que eu estava ali junto, e uma coisa que me marcou muito e marcou toda a minha maternidade, assim, que ficou guardada. E assim, hoje eu me considero uma mãe muito forte, que foi na hora do enterro, ela pediu 5 minutos, pediu para dar uma pausa, e ela pediu para todo mundo cantar parabéns pro Caio, porque o aniversário dele estava muito perto. Ele é do dia 27 de março, né? Ele faleceu Dia 15. E as coisas estavam compradas, o bolo, a festa organizada. No primeiro ano de vida dele, ela estava desestruturada, ainda não teve como fazer. No segundo ano, o pai estava internado. Foi o dia que meu pai sofreu acidente. Então, a gente organizou, né? Todo mundo ali ajudou a comprar as coisas, e ia ter o terceiro aniversário. O aniversário do Homem-Aranha, que é o aniversário que ele sonhava. Eu sou muito festeira, sempre fui. Eu fiz todos os do Iago. Os do Iago eram sempre festas muito esperadas, porque nossa, tanto é que hoje eu trabalho com festa, que ironia, eu trabalho com festa. E eu me realizo fazendo festa para crianças mesmo, ainda mais quando eu vejo o tema de Homem-Aranha, que o meu neto já teve, inclusive. Para mim é uma realização. Não fico triste, fico feliz, porque, nossa, poderia, né? E foi exatamente isso. Eu, no primeiro ano, não tinha condições nenhuma, estava muito dura. Aí a madrinha trouxe um bolo, o Carlinho trouxe uns refrigerantes. Não vamos ficar sem comemorar, não. E foi uma delícia. Só que assim, nem tenho foto, porque eu não tinha câmera, aquelas coisas e tal. Segundo ano, o meu pai falou assim, Lô, eu vou para Minas, vou vender umas peças lá, vou voltar, e com o dinheiro eu vou comprar o bolo e a gente vai fazer uma festinha. E meu pai sofreu um acidente, voltando. Aí não teve, eu lembro que ainda o acidente foi muito grave, meu pai, né, ficou irreconhecível fisicamente, e aí as minhas amigas vieram para minha casa, desceram todas as minhas amigas, limparam a minha casa, fizeram um bolo com as coisas que tinha, com cobertura, nananana. E eu lembro que à noite
Porque, assim, eu tive que trabalhar, eu tinha serviço para entregar. Então, meu pai internado, eu trabalhando, minhas amigas na minha casa, cuidando de tudo. Quando eu cheguei à noite, a gente cantou um parabéns, todo mundo chorando, porque não sabia o que ia acontecer. Meu pai tinha 48 horas e a gente, de mãos atadas, eu lembro que eu tenho essa foto, né, do Caio cantando parabéns. E eu falava, meu Deus. E o terceiro ano, eu falei, agora vai ser a festa. Esse ano vai dar certo, a gente vai fazer. E começou a correr atrás e todo mundo ajuda, e um deu o salão, outro deu os brinquedos. E ia ser a festa, tava muito perto, a gente conversava muito sobre isso. Eu estava ensaiando parabéns, eu tenho um vídeo dele cantando, né, ensaiando parabéns. Então, vamos ensaiar, velhinha, não sei o quê. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, sempre que alguém fala assim para mim, ai, é besteira comemorar aniversário de um ano. Eu falo, gente, não é. Não é. Brevidade da vida, né? E eu falo assim que quem passa pela morte, né, diretamente ou indiretamente, precisa valorizar mais a vida e Exato. aprender, né, com essa história, com essa vivência, né? E o quanto que você foi forte, assim. Para mim, você é, de fato, uma referência Na de verdade, força. assim, a minha força era o Iago. Eu não tinha como... Claro, né? Metade de mim foi, mas e a outra metade? Precisa ficar inteira. Então, assim, eu tinha muita dó, muita pena de deixar o Iago de lado, ou de ele me ver chorando, sofrendo. Não, ele vai ver a mãe lutando, ele vai ver a mãe conquistando as coisas. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa, assim, que eu fiz para melhorar a vida do Iago, eu voltei para Pradópolis, porque é a cidade que ele ama. Então, eu falei, não, nós vamos voltar. E o Caio Eu ainda fiquei um ano, né? Eu fiquei um ano aqui ainda tentando, e sendo forte na mesma casa. E eu lembro que uma das atitudes assim que me ajudou muito é que foi no domingo aconteceu tudo isso, na segunda-feira minhas amigas estavam todas lá, recolheram tudo que era do Caio e tiraram de lá. Porque acho que o pouco que ficou eu guardo até hoje. Eu tenho uma caixa, eu abro essa caixa, tem dias eu abro, eu olho, eu cheiro, né? Tem coisas que já perderam o cheirinho dele, mas tem coisas que são muito representativas. Tipo, eu tenho um uniforme de São Paulo que ele usava, eu tenho a chupeta, eu tenho a escova de dente, eu tenho uma caixa eu falo que é o meu tesouro. Então, às vezes, assim, quando eu tô muito para baixo, realmente eu abro essa caixa. Não tem como. Todo mundo fala, você tem que desfazer disso, você fica se martirizando. Não, gente. Não tem que nada. Não tem que fazer nada. o que teu Eu coração gosto manda. muito da Exatamente. analogia do luto ao glitter de carnaval, que o luto é como se fosse um glitter que cai todo em cima da gente, que cai no chão da casa e gruda, e tá por todos os lados, e a gente se desespera, e como que tira isso? Isso não sai, ele ocupa todos os lugares, né? E aí a gente vai varrendo, vai limpando e esse brilho vai saindo. Mas de vez em quando a gente abre uma caixa e tem ali um glitter. Sim. Mas também é para lembrar que houve festa. Sim, né? sim. Porque se tem essa saudade, essa memória, é porque foi uma relação muito intensa. Foi muito bom. Né? Uma coisa que eu vi na sua página do Instagram foi um post que você colocou com a analogia do luto com a pedra. Sim. Porque, assim, não é que você não sente. É que a vida começou Continua igual a nascer Em né? volta. Em volta. Porque minha mãe fala, não tem um dia que eu acordo e não lembro do seu irmão. Então, isso é um negócio que, assim, para quem não perdeu um filho, assim, eu acho que não consegue dimensionar. Não. Assim, a gente não consegue nem chegar perto do que vocês passam. E esse que eu postei, incrivelmente, 2 pessoas me mandaram ele. Olha só. Tava já chegando. Eu sou muito apegada a datas. Eu sou muito apegada, eu sei todas as datas de tudo da minha vida. E quando vai chegando perto de alguma data, como, por exemplo, o falecimento dele, eu vou ficando muito tensa, eu vou ficando muito chorona. Eu sei, mas tá tudo bem. E tem anos que é mais, tem ano que é menos. Você aceita, né? Exatamente. Você não briga com a dor, Tem anos né? que eu quero ir, por exemplo, eu quero ir ao cemitério. Tem anos que eu não quero ir. Não quero. Então, assim, eu respeito aquilo que eu quero no dia. Então, eu vivo um dia de cada vez. Se eu quero ir, eu vou. Ah, é porque eu nunca mais eu fui. É porque ele não tá lá. Não interessa. Foi lá que eu vi ele a última vez. E às vezes eu quero estar lá. Eu já cheguei a dormir símbolo, em cima né? do túmulo. Levar bala, né? Levo bala, eu converso. Às vezes acontece quando eu me divorciei. Eu fui lá explicar para ele o porquê. Eu pedi perdão. Porque, querendo ou não, é o pai, né? Então, assim, eu tava meio que desfazendo a família. E foi uma iniciativa minha. Então, eu fui lá me explicar para ele. Quando eu casei, eu fui lá contar para ele. Eu sei que ele sabe de tudo, mas eu precisava falar. Desse ritual, porque, né? Às de ir vezes, até lá. eu não tenho... eu tenho muito pouca oportunidade de falar sobre isso. Às vezes, aí eu vou lá e falo com ele.
que é também uma outra questão, né? As pessoas não dão abertura para a gente poder falar sobre essa dor. As pessoas ficam sem Porque a graça, gente não querem sabe o que fala, consolar. a gente não sabe o que Gente, faz. Mas a e gente eu falo, tem que... a só gente quer a parte precisa feliz. começar a É. pensar mais sobre isso, a falar, a estudar sobre tanto isso. é que foi aí onde eu né? comecei a fazer a terapia Para também. poder acolher né, É. essas pessoas, né? Essas pessoas e a gente mesma, porque também são Sim. coisas que nos mobilizam, Porque né? às vezes E a o- gente não tem contato com o sentimento, né? Sim, Então, exatamente. você Ainda vai mais evitando, agora, né? evitando, e aí quando acontece, você não sabe o que faz, Exatamente. enfim, Sim. a gente põe um pano em cima e finge que não existe. Eu vou chamar, então, a primeira música, que chama Semana Que Vem, da Pitty. É uma música que a Luana lembra, né, do Caio. Então, agora vamos ouvir essa música. Vou respirar. Vamos respirar. 98,5 FM, programação feita pra você, com todos os ritmos. Voltamos aqui um pouco mais recompostas. Eu ainda não. Vamos continuar aqui com a história, então, da Lô. E aí, você quer contar um pouco... Isso. Primeiramente, eu queria agradecer, né? Que agora no intervalo a gente viu o pessoal aí comentando. Família, obrigada Obrigada, por vocês, gente. amigos. Nós fomos informadas que bateu 30 pessoas assistindo simultaneamente. Então, Isso é nós muito estamos legal muito pro primeiro felizes. programa. Gente, no sábado de manhã vocês estão demais. Muito bom. E Obrigada, depois, gente. Muito bom, muito para quem bom. não puder, né, não pôde assistir, vai ficar gravado também. Então, depois nós vamos divulgar as gravações para vocês Lá na assistirem. página, Se né? quiser escutar de novo, né? É isso aí. Isso. Exatamente. Se emocionar tudo de novo, gente. Chorar, porque olha, aqui tá difícil, tá ruim pra mim aqui. Vamos lá, então, Lô. Então, aí passa-se o tempo, o Iago fica adulto, né? O Iago entra praticamente adulto, né? Adolescência ali, já no final da adolescência. O Iago, ele conhece a namorada, que hoje em dia é a esposa dele, e eles começam a namorar, né? Isso foi logo depois na pandemia, eu lembro que eles iam algumas baladas na pandemia. Quantos anos ele tava? Eu tinha 17. Umas 17 baladas anos. proibidas, né? A minha um pouquinho, acho que é 2 ou 3 anos mais velho que ele, e uma diva, minha nora. E aí eles começaram a se relacionar e ela engravidou. E ele também tinha, ele acabado de fazer 18 anos, ele fez 18 anos dia 5 de janeiro, dia 13 de janeiro ela descobriu a gravidez. Repetiu a história, Repetiu né? a história. ai. Aí eu estava tentando engravidar na época, porque o Iago me pediu muito, meu irmão. O Iago falava assim, mãe... o Iago, ele teve muita dificuldade de falar. E o Iago, ele já era mais quieto. Depois do que aconteceu com o irmão dele, ele ficou muito mais quieto. Então, para tirar alguma coisa do Iago era praticamente impossível. Então, eu falava assim, Iago, quando você quiser falar alguma coisa para mim, você escreve. Aham. Então, Essa você é uma ótima técnica. você escreve e me entrega ou me manda uma mensagem, que aí você não precisa falar. Então, aí ele mandava bilhetes que ele queria um irmão. Eu falei, poxa, eu não queria engravidar. Mas não é justo ele ser sozinho. É tão bom ter irmão, eu tenho 2 irmãos, eu amo ter irmãos. Então, eu falava assim, mesmo que a diferença for grande, ele vai curtir, ele vai me ajudar, então vou tentar. Parei de tomar o remédio, que eu tomava remédio, e fiquei 2 anos tentando engravidar. E eu não engravidava. Eu falei, gente, então não é pra mim, não vou engravidar mais, justamente eu tô velha, nananana. Parece positivo da minha nora. Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. E eu lembro que uma voz falou assim pra mim, compra um teste. Eu falei, eu lembro como se fosse hoje, eu parei na farmácia de bicicleta. Aí você já nem queria mais, né? Tipo, Não, porque eu já agora falava, eu vou voltar a o tomar Iago vai remédio, ter um você é louco. filho, Quando você né? engravidou? Escuta. Peguei um teste, coloquei dentro da mochila e fui para casa. 3 horas da manhã, a mesma voz. Luana vai fazer esse teste. Que eu ia fazer de manhã, primeira urina, 3 horas da manhã, fui com a mochila pro banheiro. A hora que eu fiz, eu olhei, deu positivo. Falei, nossa, não acredito, 2 cara. gravidezes na família. 2 gravidezes. Falei, lascou, eu tô praticamente grávida junto com a minha nora, que vai nascer meu neto e meu filho ao mesmo tempo. Meu Deus, que loucura. Tava grávida. Eu lembro que eu saí do banheiro com a mochila, né? E meu ex-marido tá falando, o que você tá fazendo aí? Eu falei, fudeu, tô grávida. Ficou todo mundo feliz, eu acordei o Iago. Não acordei o Iago. Não quis acordar o Iago. Falei, vamos se recompor, vou fazer o de sangue, porque isso aqui tá errado. Mentira, né? Mentira. Tá tudo errado isso daí. Aí a Natália me levou pra fazer o exame e eu estava grávida A mesmo. Natália, gente. A Natália Daqui a sempre na pouco minha vocês vida, vão gente. conhecer a história sobre a Natália. Aí eu estava grávida e eu falei, lascou. Aí o Iago, ele
partiu para viver a vida dele, né? E a gravidez dela evoluiu e a minha não. Eu perdi com 3 meses. Tive um aborto, era uma menina, eu tinha acabado... na verdade, era no dia do chá revelação, né? Eu comecei a passar mal na semana do chá revelação. Minha mãe tinha chegado da Argentina com o namorado. Gente, tava um caos na minha casa. Ia ser o chá revelação. Eu inventei que eu queria o chá revelação com uma galinha colorida. E a Natália louca atrás dessa galinha. Galinha colorida? Eu queria uma galinha. Ela falava assim, como você quer que revele? Eu falei, eu quero uma galinha. Eu quero uma Uma galinha. galinha bicho? Galinha? Uma galinha. Eu queria que uma galinha saísse da caixa. Ela falava, mas o que eu faço? Para. Eu pinto a galinha? Eu falava, não, você pode pôr um laço nela, rosa ou azul, mas eu quero uma galinha. Quero uma Deixa as galinha. Por mães. que uma Eu sempre galinha? eu queria uma coisa diferente. Eu sou assim, eu gosto de coisa diferente. E a Natália falou: ah, meu Deus, tô fodida, a galinha vai me bicar toda, não sei o quê, não sei o quê. Ela já estava atrás de tudo isso quando aconteceu. Na verdade, eu fui buscar minha mãe em São Paulo. Quando eu voltei, pus o pé em casa, eu fui no banheiro, eu estava sangrando. Aí eu falei, lascou. E você agora. lembra que eu tinha sonhado uma vez que o Caio tinha falado que você ia ter uma menina? Sim. Eu- Poucas eu- pessoas logo- sonharam com o Caio. Foi você e outra foi a Carol lá de Brodowski, de Paradópolis. A Carolzinha também sonhou e ela geralmente as pessoas que sonham com ele na vida, você e ela. Aham. Aí eu perdi o bebê, foi uma coisa muito dolorosa, porque eu sempre tive 2 cesarianas. Então, praticamente perder um bebê é um parto normal. Gente do céu. Aquilo ali foi. Ali eu falei, nunca mais. Ainda a médica falou assim: ah, você quer tentar? Eu falei, nunca mais. Já, você vó Acabou, agora, acabou, não quero mais. Sofri demais, porque assim, eu ficava pensando, poxa, uma menina, meu sonho é uma menina. Imagina mãe de menina. Eu fiquei meio balançada. Aham. Porque eu já imaginava cheia de Ia fitinha. ser uma piruinha, Ia ser né? uma. As meninas me chamam de fubanga, né? Ia ser uma fubanguinha, Aham. sabe? Toda decorada, uma árvore de Natal, essa menina. Decorada. Decorada. Sítio decorado. Eu ia decorar muito essa criança. E ela ia chamar Morena, um nome que eu amo, né? Eu tinha nome e tudo. Tá, beleza. Então passou, não era pra ser, tudo bem, segui minha vida. E o Iago. Mais um recomeço. Mais Começa uma de perda, novo. mais um recomeço. Aí o Iago decidiu que casou. Ele descobriu que ela estava grávida. Ele casou no civil e foram morar juntos. Eu queria que ele morasse na nossa casa. Seu bebê foi embora? Foi embora. Aí foi onde o meu mundo deu uma caída aí. Aí eu tive uma recaída muito grande. O ninho porque vazio, né? ele partiu. E eu só fazia as coisas, eu só trabalhava, eu só vivia, eu só fazia acontecer, eu só Sim. mantinha o meu casamento pelo meu filho. Gente, filho dá muito sentido de vida, né? Quando ele foi Muito, embora, total. quando eu não precisava mais cuidar dele, que ele se cuidava E sozinho, aí? ficou vazio mesmo. Ficou assim. E agora? O que eu vou fazer? Cuidar Aí de a gente você. precisa... Aí eu não sabia nem cuidar de mim. E também aprender a ser mãe de adulto, né? Porque a gente Sim. fica muitos anos sendo mãe de Eu criança não queria, eu e de queria ser a adolescente. sogra para minha nora e para o meu filho, eu queria ser a mãe que eu gostaria de ter. Então, eu não gostaria de ser invasiva, eu não gostaria de aparecer na casa dele sem avisar, eu não gostaria de ser, ai, minha sogra chegou, sabe? Eu nunca gostei disso. Então, assim, eles têm a vida deles, eu super respeito. Eu não quero saber se brigaram ou se não brigaram, se vão para tal lugar ou não vão, se não me chamaram. Eu não quero saber. Eu quero curtir o momento que eu tô com eles ali. Gente, para as mães de meninos, é uma coisa que eu tenho muito essa queixa no Exato. consultório, né? Das sogras. Então, assim, vamos Sim. aprender, né, Não, gente? você pode todo mundo perguntar para minha nora aí, a Milena, gente. Milena, depois Milena, você escreve aí. conta Ela vai falar para se todo isso mundo. é verdade. Ela fala para os amigos dela que eu sou uma diva, né? Nossa, Minha sogra é uma diva. eu quero muito depois aprender. Você vai me dar dicas, porque sou mãe de homem, né? E filho único Não, por eu hora, super. né? Eu sempre falo assim, eu quero ser a companheira que eu gostaria de ter. Eu gosto de ser a amiga que eu gostaria de ter. E eu gosto de ser a mãe, a sogra, tudo que eu gostaria de ter. Então, o que eu Faça com os outros o que Exato. você quer que Eu faça levo- pra nossa, você. Isso é meu lema para eu meus levo filhos todo isso dia. muito a risca. sério. Tanto é que hoje eu me relaciono bem com muita gente, com todo mundo, porque eu trato todo mundo do jeito que eu gostaria de ser tratada. Às vezes eu não sou tratada da mesma forma, eu fico meio chateada. Falo, nossa, eu tô sendo tão boazinha. Devolva, né? Mas tudo bem, acontece. E aí entra a parte do que o Iago saiu de A casa. solidão, Eu fiquei né? sozinha. da- O Iago se afastou porque na época eu estava acabando de descobrir os problemas que meu ex-marido tinha que eu não sabia. Então, eu sabia que havia algum problema ali com álcool, mas eu não sabia que era tão grave. Quando eu descobri que era muito grave, num nível de internação e etc., eu falei, bom, então como eu não tenho mais o meu filho, eu vou ajudar ele. Então, eu comecei com os tratamentos. Aí é quando a gente vira mãe do Aham. marido, né? Aí eu É. comecei com os tratamentos, descobri o que é o alcoolismo, que é uma doença, eu não sabia que era uma doença crônica, eu não sabia que não tinha cura, eu não sabia muita coisa, eu não sabia.
Então, assim, eu fui aprender. Então, fui Não a deu palestras. tempo também, eu acho, né? Porque foi muita coisa que aconteceu na Sim, tua aí vida, né? eu tava igual, vou começar a cuidar de mim. Aí comecei a jogar vôlei. Eu lesionei. Eu eu rompi meu tendão de Aquiles e eu fiquei 40 dias sem pôr o pé no chão, dependendo única e exclusivamente dele, e ele não conseguia me ajudar porque às vezes ele estava bêbado. E aí foi muito difícil para mim. Aí que comecei O recomeço. o recomeço, e aí eu descobri realmente que eu precisava voltar à terapia. Foi onde eu comecei a ser medicada. Mulheres, façam terapia. Eu nunca tinha sido medicada na minha vida e foi que me ajudou muito, porque o que acontece? Eu não queria fazer nada comigo que eu pudesse machucar o Iago. Então, assim, desviver não estaria nos planos. Mas se acontecesse, Deus. Se for para levar alguém, eu lembro que faleceu uma moça que morava 2 casas perto da minha e ela tinha 2 crianças. Deus E eu fiquei muito brava. É o maior eu chorei medo, muito, né? porque eu falei assim, eu não tenho eu já fiz tudo, meu filho já casou, por que você não me levou? Ela tem 2 crianças. Então, se for para escolher alguém, escolhe eu. Aí eu comecei com esse sentimento. E aí a Natália falou, Lô, isso não é normal. Você tem que procurar um médico. Então eu lembro que foi um clínico geral. E o clínico começou a chorar comigo. E ele falou, não, vou te encaminhar agora, porque ele começou a ficar com medo. E eu comecei a ficar com medo de mim também, porque às vezes ele viu coisas em mim que eu não estava vendo. E a gente, assim, dá conta de passar sem a medicação, às vezes sem um tratamento, mas a questão é dar conta como. A custa do quê, A né? custa do que exatamente pode exatamente. ser menos sofrido. A gente pode ter esse auxílio medicamentoso, esse auxílio de uma Sim. terapia, né? Foi o que. Aí eu estipulei na minha cabeça um período para eu ajudar também o meu ex-marido. Eu falei, eu não vou ficar, por exemplo, sofrendo. Porque a gente vê Gente, história de pessoas, 30 estratégias. anos. Você, mulher que está aí passando por isso, estipule um período na sua cabeça Falei, e não. se ele, não aí eu sentei, aconteceu. realmente teve uma conversa. Eu falei, realmente, ó, se você quiser sair, eu vou te ajudar. Mas se você não quiser, eu vou pular fora. Avisei ele, avisei o Iago, a mãe dele, a minha família, avisei todo mundo. Porque falei, de repente, um dia eu acordar e falar, não quero mais. Todo mundo Do já nada, está sabendo. não, todo mundo já está sabendo. Então, todo passo a passo eu contava para todo mundo. Fomos ao médico, eu cheguei a pegar empréstimo, porque era caro o tratamento. Era um tratamento em São José do Rio Preto, era um tratamento inovador, que não sei o quê, remédios importados. Eu dei a minha vida ali. Falei, não, eu vou tirar ele disso. Quando eu vi que ele não queria, que não era o que ele queria mesmo, eu falei, então, aquilo foi me desgastando, porque, tipo assim, se você paga tão caro num remédio tão caro, você divide no cartão em 8 vezes e a pessoa catar o remédio, jogar pela janela para fingir que tomou, muita sacanagem. Não tá vendo o sacrifício que eu tô fazendo? Sabe, eu trabalhava muito, 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 muito e eu não comprava roupa para mim, eu não comia um lanche, não fazia nada, porque o dinheiro era para aquilo e a pessoa não dá um pingo de valor. Falei, se ele não tá nem aí, ai, minha filha, aí eu vou junto. Aí chega naquele negócio, a gente tem que colocar um limite também. Exatamente. Porque senão isso vai comendo a gente. Eu estipulei um período, filho, tem 2 anos para isso acontecer. Nisso, a relação com certeza vai desgastando, Sim. e mentiras, e várias coisas e tal. E a Natália sempre falando para mim, Loana, olha o que você está fazendo com você. Ela falava assim, ó, quando eu operei, ela me buscava e me deixava em casa, porque eu trabalhei mesmo operada. Perna engessada, muleta, pé pra cima e conseguia costurar com a perna só. Não, você não tá ligada. Ela montou toda uma estrutura pra mim. Gente, a Natália é uma amiga da Não. Luana, lá de Pradópolis. E assim, Ela é minha irmã. pedi de para ela alma. contar um pouco da relação delas, E ela- para falar da importância, né, de mulheres que ajudam Sim, mulheres, que apoiam. Ela me deu total apoio sempre. Tanto é que ela falava assim, Luana, o que você fizer eu te apoio. Mas quando eu venho te buscar, e eu venho buscar uma pessoa totalmente destruída aqui na porta. Você está destruída. Aí eu passo o dia inteiro tentando levantar seu brilho, seu astral. Eu te devolvo aqui uma pessoa maravilhosa. Vou te buscar no outro dia, você está derrubada. Então, assim, é isso que você quer para sua vida? Essas relações minam, né, a nossa Nossa, eu ia energia. falar isso agora. Apaga o nosso Tem brilho, né? Isso. Mas se você quiser sair, eu vou te ajudar. E aí, eu conversei também com a minha mãe, me deu eu falava assim, Deus, me dá um sinal se é para sair disso daqui, não vai melhorando. E a gente já estava praticamente um vivendo a cada vez. Eu falei, quer saber? Vai, se mata logo, faz o que você quiser fazer. E eu meio que cansei. Só que aí eu falava assim, gente, como é que eu não tenho rede de apoio? Assim, tinha minha amiga, tudo, mas assim, eu não tenho para onde voltar. Para casa de quem eu vou? Vou sair daqui de casa e vou para onde? Eu falei, não tenho. Aí eu lembro que a Natália falou assim, Lô, se você quiser sair, eu te ajudo. Eu te dou todo o suporte, até financeiro. Se precisar pagar o aluguel, se eu não aguentar, eu pago. Mas sai dessa vida, né? E eu comecei a criar força. E ela começou a me mostrar coisas que eu não via.
sabe? Parece que ela falava assim, enxerga aqui, Luana. Aí deu um estalar assim, eu falei, não, é isso. Aí eu acordei um dia e ele já estava são aquele dia, porque geralmente nunca estava, e eu falei, ó, eu não quero mais mesmo, acabou aqui agora. E eu lembro que no dia eu fiquei muito destruída, porque uma pessoa falou assim para mim uma vez, Luana, você não termina o seu relacionamento porque você é muito apegada à sua história. E realmente, como é que eu vou largar do pai dos meus filhos, né? A gente perdeu um filho juntos. Como é que eu vou fazer isso? Não existe isso. Eu falo assim, às vezes, essa semana mesmo que passou, eu tava pensando assim, gente, o meu ex-marido participou de um momento, assim, que eu não vou viver com mais ninguém. Exatamente. Com mais ninguém. Exatamente. E a gente se sobre isso. apega, assim, dependendo de onde a gente tá, a gente se apega a Se isso. apega. Mas graças a Deus a gente faz terapia. Sim. A gente vai lá, chora as pitangas e retoma. Não. E às vezes a Passou. gente não vê isso. E a pessoa que me falou isso abriu meu olho mesmo. Vai na Realmente, eu terapia, falei... leva 2 tapas na cara Isso. e Falei, rapidamente... realmente. Porque a minha terapeuta, ela é dessas. Ela xinga a gente, ela briga. Mas a gente sai de lá ótima. Eu tive alta na minha... Conta de essa inveja. história direito aí, que eu não sei não, hein? Minha filha tá ótima, tá de alta sim. Eu acho que aí, nesse momento, né, você tá passando pela fase da aceitação mesmo, né? Porque, de fato, a história do Caio Sim, tá... me prendia muito. Isso. E também o fato desse problema dele afastou o Iago da gente. Sim. O Iago e a Milena foram viver, eles não queriam contato com o Aham. pai. E, consequentemente, comigo, porque eu tava junto. Então, eu falava assim, gente, a única pessoa que eu amo na minha vida, eu já não tô mais vendo ela, eu não via mais ele, sabe? Ele realmente, ele é um menino, homem, né? Muito responsável. O Iago, ele saiu de casa, ele casou, ele alugou uma casa, ele não trabalhava, ele conseguiu um emprego, ele... Gente, fala a idade do Iago O Iago hoje. tem 22 anos. O Iago já comprou a casa dele, já comprou o carro. Porque parece que a gente tá falando de um homem Trabalha, de 35 ele faz anos. faculdade, ele não sei, e ele limpa a casa. Outro dia ele mandou foto, eu falei assim, mãe, aprendi a lavar roupa, desbloqueei mais um. Mais uma fase Mais uma aqui da fase. coisa. Ainda eu falei assim, e o Iago, tipo assim, ele conseguiu um emprego, o primeiro emprego dele foi na roça, cortando cana, todo mundo achou que ele não ia aguentar. Pois ele aguentou, passou pela experiência e subiu um pouquinho de cargo. Ele falou, mãe, para subir um pouquinho mais, eu preciso fazer uma faculdade. Eu vou fazer agronomia. Gente, para quem não ia para a escola, dava um trabalho, não ia para a escola, queria fazer agronomia. Eu falei, eu te apoio. Maravilhoso. Gente, mas já Apoio. pensa no quanto esse menino viu, né, você lutando. Exatamente. Querendo passar Eu pelas sempre situações, falo né? que o Iago, ele é o meu diploma, que eu dei certo na vida, é o Iago. E eu falo Não muito- muda isso, Iago. Continua assim. Eu tá? falo que o que um filho mais merece é uma mãe feliz. Aham. Né? Se você Sim. quer fazer uma coisa boa para o seu filho, esteja feliz, esteja lutando, batalhando, Indo atrás dos sonhos, isso. realizando. Sim. tendo uma carga horária Aí eu de decidi me 24 horas, separar. inventando um podcast. Exatamente. Eu decidi me separar, minha amiga me deu todo o apoio. Eu lembro que quando eu decidi me separar, foi assim. Eu me separei, fiquei uns 2 meses na casa que a gente era, numa casa que a gente tinha acabado de comprar. Era o sonho da minha vida comprar aquela casa. E aí ele saiu de casa, eu fiquei, ele que falou, Lô, fica aqui. E eu saio porque eu tenho para onde ir e você não tem. Então você vai ficar aqui. Só que ele me perseguia muito, ele ia lá todos os dias, nanana, até que um dia eu fui assaltada na porta de casa, passeando com o cachorro. Ele levou meu celular, levou todas as minhas pratas, eu amo prata, levou tudo. Levou foninho e ainda quase me levou também, porque eu tava quase pelada na rua. Eu falei, meu Deus, se esse homem fizer alguma coisa comigo, ele vai ter que lutar. Assim, ó. Não é facinho, não. Tá Vamos bom? lutar. Aí ele foi embora, tudo, eu entrei em casa e eu lembro que a primeira pessoa, catei a moto, eu parei num bar, pedi ajuda, porque eu tava sem celular, eles não conseguiam nem ligar pra polícia. Aí o único número que eu sabia de cor era a casa da minha sogra. E eu liguei e pedi pra avisarem o Iago e a Natália. Só que a Natália, eu sabia que a Natália estava em Ribeirão. Então, o que eu fiz? Catei a moto e fui lá pra porta da casa da Natália, praticamente, esperar ela chegar. Ela já estava sabendo o que tinha acontecido e tal, e eu fiquei na casa dela. Aí eu falei assim, agora eu preciso... Eu tentei voltar na casa, mas eu não consegui. Parecia que o bandido estava me Gente, olhando mas pela janela. Você não consegue voltar. Mas É um amor. há males, né, que vem para o bem. Exato, foi o que ela falou. É para poder sair dessa casa, dessa vida, Fechar né? essa realmente- porta, né? Eu lembro que eu Abrir falei, uma outra. eu fiquei na casa dela, né? E aí eu falei assim, agora eu preciso de uma casa. Eu não queria incomodar ninguém. Eu falei, quero alugar uma casa, eu quero sair de lá. Em 2 tempos, ela convenceu um cara que tinha alugado a casa para uma outra pessoa para alugar para mim. Desalugou a casa. Quando eu vi,
Aí eu falei Gente, assim, eu acho que a gente tem que fazer um movimento de ser todo mundo amigo de Natália. Não, Tenham vamos lá. amigas. Aí ela apareceu, eu falei assim, mas eu tenho que mudar, mas eu não tinha R$1, gente. Não, peraí, arrumou já um caminhão, Não tinha arrumou um real, gente. porque gastou todo o real Não, devia, ajudando não o tinha o nada, alecrim, né? gente, não tinha nada. Vocês não tem noção que eu ia ficar sem dinheiro, é sem dinheiro mesmo. Daí, num caminhão era R$120, eu não tinha nem R$2, nem pra pagar uma água pro cara. Aí vem a Natália também, carregar a mudança, me xingando tudo, porque eu sou tranqueiruda, né? Eu tenho muita coisa. Pai, eu vou jogar metade das coisas fora, que não sei o quê, não sei o quê. Quase uma acumuladora, É. gente. Aí, o que acontece? O Iago já voltou pra mim, o Iago ajudou na mudança, o Iago já visitava a minha casa, coisas que não fazia antes. Então, assim, ali eu voltei a florescer ali. Falei, gente, e a Natália sempre me ajudando. Porque, assim, eu tinha que pagar a minha moto que eu tinha acabado de comprar, aluguel, água, força, tudo sozinha. Com o salário que eu ganhava. E eu falava, eu tenho medo de não dar conta, amiga. Ela falou assim, se você não dá conta, eu te ajudo. Pode ficar tranquilo, nada vai te faltar. Gente, como que isso é importante, né? A Não, gente ter exatamente. um braço Aí, ali. por exemplo, eu lembro que foi Natal, né? Isso aconteceu em setembro, por aí. E chegou Natal, eu falava, e agora? Porque a família do meu ex-marido é muito grande, eu sempre passava com família grande. Eu falei, e agora? Eu vou ficar em casa sozinha. Ela não. Ela mudou todo o Natal dela, da família dela, para que eu pudesse, porque ela passava sempre em outro lugar. Ela falou, não, vai ser na minha casa, para você poder participar. O Ano Novo foi a mesma coisa. Ela fez todo um esquema para eu participar. Eu lembro que era tipo assim, era um final de semana qualquer. Ela sabia que eu ia ficar, porque aí eu comecei a ficar sozinha. Viver sozinha. E foi muito complicado essa parte. Você lembra que você me contava? É muito ruim você entrar em casa na sexta-feira e sair só na segunda e você não ouvir a sua voz. Sim. Aí eu comecei a ficar muito triste nessa parte. Aí, do nada, ela falava, põe a roupa, vamos no shopping. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tô falando se você não tem dinheiro, você é minha convidada. Ela ia no mercado, ela lembrava de mim. Outro dia, eu lembro que eu não tinha shampoo. E ela falou, você tá precisando de alguma coisa? Eu falava, não, eu nunca falava que eu estava precisando realmente. E ela aparecia com as coisas na minha casa, ela me ajudava. E ela sempre, tudo que acontece, a primeira coisa que eu aviso é a Natália. Não tem como para mim. Então, assim, eu não vejo a minha vida sem a Natália. Eu lembro que meu aniversário foi 2 de abril e a gente estava planejando ir para a praia. E meu marido falou assim, vamos dia 2. Eu falei, não, eu não passo meu aniversário longe dela. Quando a gente viajou para Argentina, eu tinha que estar aqui até o dia 2 de janeiro, porque é aniversário da filha dela, que é praticamente a minha filha. Que ela engravidou e eu vi tudo do começo, é a Melzinha. E eu falava, não, eu não... Gente, e a Natália é casada. É casada, o marido dela é meu melhor amigo porque também. muitas vezes, né, a gente tem esse tabu também de que a mulher casada não pode ter amizade com a mulher que ficou solteira. Nossa. E assim, o Jean é maravilhoso. eles Eu lembro que formaram uma família, uma irmandade mesmo, né? eu era o chaveirinho da família, porque saía ela e ele, as duas crianças, e eu atrás, assim, ó. Onde eles iam, eu ia junto, não tá nem aí. Eu também. Qualquer Gente. lugar, mas era qualquer lugar mesmo. Ai, vamos ver, não sei o que, no hospital. Vamos, sabe? Eu sempre, bora. Só pra sair de casa, eu fazia qualquer coisa. E a gente trabalha juntas, né? E aí, chegou a época de conhecer alguém. Ela parecia minha mãe. Calma, que agora nós vamos entrar verdade. Segura! com a Segura. música Memória. Porque, gente, assim, quem escutou até aqui tá pensando, Loana sofreu muito, passou por muita coisa. Acalmem-se, porque agora vocês vão escutar realmente a colheita. A né? cereja do bolo. Porque muito tempo plantando, muitos plantios, né, em terras rígidas. Sim. E agora veio uma Uma colheita. terra fofa, minha gente. E assim, a Loana, ela me obriga a falar bem de um macho, né? Que eu não tenho muito esse hábito. Tô brincando, gente. Eu não odeio os homens. Ela só tem inclusive, estatísticas, né, É só Kelly? estatísticas, É. exatamente. Mas agora nós vamos dar uma esperança, né? Para as mulheres, para as pessoas aí que querem um relacionamento. Existe. A gente tá muito com isso. Ai, que não tem homem bom, não sei o quê. Será? Eles precisam melhorar, Né? mas tem. Tem. Há Tem umas coisa certa exceções, ali, né? tem, mas aí a gente tem que multiplicar. Multiplica, Sim. Senhor. Então nós vamos contar a segunda parte, terceira, quarta da Sei lá, história. espera aí. Então vamos lá. A Memórias é uma música que trazem memórias. Né? São memórias de, sim, são coisas que aconteceram na minha vida que eu não tenho como apagar, porque eu vivi aquilo. Então, assim, por mais que eu gostaria que não tivesse. Eu vivi, Mas se não não tem como, tivesse né? acontecido, você Eu não faria seria quem hoje. você é hoje. É todo um processo. Eu tenho uma tatuagem em homenagem à Loana, que é Maktub, né? Que é aquilo que tinha que acontecer, que não tinha como mudar.
Que é exatamente isso. Essas histórias vão nos levando para o caminho que ela vai contar depois qual foi o caminho que ela chegou A gente agora. tem uma tatuagem que no dia que era para ser a festinha de aniversário do Caio, a gente fez uma tatuagem juntas, eu e algumas amigas, e a Kelly estava junto, e eu chamava o meu filho de Bombom. Então a gente fez um bombonzinho, né? Um bombonzinho, e só que ela acrescentou o Maktub embaixo, Sim, né? com a letra dela. É eu que escrevi, tá certo. Muito bom. Então vamos lá, Memórias da Pitty. Diferente de tudo e de todas, 98,5 FM. A toda hora é bom sintonizar. Voltamos, pessoal! Tivemos um pequeno probleminha, a nossa live caiu, mas já estamos de volta. A gente tocou agora Memórias e Equalize. Para quem não conseguiu acompanhar, a gente tocou essas duas músicas maravilhosas da Pitty. Quer falar alguma coisa sobre essas músicas? A música Memórias, né? Eu já falei para as Sim. meninas que ela representa aquilo que eu já vivi, né? São coisas que eu, bem ou mal, eu vivi e eu não tenho como apagar. São memórias, né? Às vezes elas voltam, às vezes eu tento esquecer realmente, porque são coisas que não me agregam hoje em dia e, enfim. Estão no lugarzinho delas, lá no passado, né? E a Equalize, ela fala muito do que eu vivo hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa muito, 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 muito feliz com meu marido, né? Então conta um pouquinho! Eu amo esse homem, gente. Ai, que delícia! Ele está aqui, inclusive, meu parceiro, né? Eu acompanho ele nos futevôleis dele, nas loucuras dele. Está de camisa e- marrom. A gente, Dia dos Namorados, foi presente, né, gatinho? Olha ele! O Zé, ele apareceu na minha vida. Eu lembro que teve um dia que a minha psicóloga falou que eu precisava aprender a fazer as coisas sozinha. Gente, a psicóloga, vamos lá, foca A nessa gente estava falando informação. sobre solitude, acho que era, não sei o quê. E ela falava assim: começa a fazer as coisas sozinha. Eu pensando, ela falou, vai ao shopping. Eu falei, com que dinheiro, Tá louca mulher? essa mulher. Com que dinheiro eu vou ao shopping, querida? Aí eu falei, não, então vai. Aí um dia, porque na verdade eu tinha um dinheiro muito contadinho para viver o meu mês, mas eu comecei o quê? Pegar a unha. Aí eu trabalhava de garçonete em buffet, noite inteira servindo o povo, e começou a entrar um dinheiro e eu já comecei a ficar mais confortável. Vou comprar uma calcinha. Eu vou comer um lanche. Comecei a ostentar, né? Aí eu falei, sábado à noite eu vou comer um lanche. Vou lá no Mocós comer um lanche. Fui lá, sentei e falei, vou tomar cerveja, porque eu não Como bebia. chama o lugar? Sozinha, Mocós. sozinha. Mocós. É lá Gente, perto da minha casa. Entrou Olha num aí, bar, gente, pediu uma um bar cerveja. quente. Fui lá na minha amiga Bianca e falei, vou lá, né? Eu nem fazia muito tempo que eu não bebia, porque eu já não bebia, porque quando essa parte da bebida ficou muito enraizada, eu não podia nem tomar, sabe? Não podia ter nada que tivesse álcool na minha casa. Eu falei, agora sou eu, posso tomar uma cervejinha. Comprei uma latinha de cerveja, pus assim num copinho de plástico e postei uma foto. E o meu filho mandou uma mensagem assim, falou assim, mãe, acho que esses dias eu até postei isso, você tem que fazer mais isso, você precisa sair mais, conhecer pessoas, você precisa arrumar um namorado, e se não arrumar, tudo bem, casa de novo, se não casar, tudo bem, mas você tem o meu apoio, eu não vou deixar de ser seu filho, porque eu acho que ele pensava o quê? A minha mãe não arruma ninguém porque tem medo de mim. Eu falei, não, a mãe tem juízo, pode ficar calma, na hora certa alguém vai aparecer. E aí, no Instagram, uma pessoa me chamou para conversar sobre um negócio de vôlei. O Instagram Um é o professor novo aí, Tinder. né? Sobre um negócio de vôlei e tal. E a gente começou a conversar. E começou. Quando eu vi, era 3 horas da manhã, a gente estava se falando. Nananã. Até que um dia ele me chamou para sair. Só que a minha mãe estava de visita na minha casa. Aí eu falei assim, não, espera minha mãe ir embora, tal. E aí a gente marca. Aí ele falou, nem quer sair comigo, né? Foi um bolo. Miguel. Aí minha mãe pegou e foi pra casa da minha irmã. Eu falei, tô sozinha, fazendo nada. E eu falei assim pra ele, a minha mãe veio e ela trouxe uns alfajores da Argentina e eu queria te dar um. Pelo estômago, né? Não, eu falei, não sei cozinhar nada, vou comprar uma coisa importada, quem sabe, né? Nem foi eu que comprei. Aí eu lembro que eu tinha vôlei, eu falei, ele trabalha no ginásio de esportes, eu tinha vôlei. E eu falei, você vai estar no ginásio hoje? Ele falou assim, vou. Ele falou, vou lá jogar vôlei. Não. Beleza. E eu levei o alfajor na mochila. Eu passei, e ele estava fingindo que estava mexendo no celular. Aí eu cumprimentei ele de beijinho e entrei pro vôlei. E eu com esse alfajor. Que hora que eu dou esse alfajor pra esse homem, gente? Mas você já tinha conversado com ele pessoalmente. Não, pessoalmente nunca. Essa foi a primeira Só vez Instagram. beijinho? Eles Só estavam- cumprimentei ele de beijinho. Eles estavam conversante, né? Mas
pessoalmente, não. beijinho. Eu sabia E quem ele era fingindo ele. que tava no celular. Eu sabia quem era ele, porque é famosinho na cidade, né? Ah. Ele é técnico de futebol, então o meu filho já foi jogador dele. Então eu sabia que era o professor Zé Renato. Então, Você acha pensa. que a Luana ia se relacionar com um anônimo? Não, era Famosinho, celebridade na famosinho, cidade. entendi. Famosinho Bolsonaro lá. Aí, Gente, Bolsonaro é o sobrenome, viu? Que não É. tem escolha, nasceu assim, então é isso. Eu nasci assim, eu cresci assim. E aí? aí passou, eu olhei pra. Eu jogando vôlei, cheia de gracinha, né? Ai, batia na bola até flutuando. Com a minha melhor roupa de vôlei eu tava. Meu short rosa, que Deus o tenha, que já era. Aí eu olhei pra porta, cadê esse homem? Tinha ido embora. Falei, rapaz. Aí acabou o vôlei e falei, o homem foi embora, né? Aí perguntei pro zelador, ô, Bento, o Zé Renato foi embora? Não foi. Eu falei, então tá, vou embora. E eu sem internet, né? Porque dura, não tinha dados móveis. Fui embora pra casa. Eu cheguei em casa, meu celular vibrou, era ele, falando assim, já acabou o vôlei, porque eu tô aqui na cidade ainda. Ele morava em outra cidade. Ele ia embora pra outra cidade. Aí ele ficou aquele dia na cidade. Eu falei assim, tô com o seu alfajor aqui na bolsa. Passa aqui na minha casa que Ei, eu te ai, entrego. ai. Eu te entrego. E ele, onde você mora? Mentira, sabe onde eu morava? Que já tinha, porque eu Fazendo ando com um capacete charme. com 2 trancinhas, porque eu sou bem fubanga. 2 trancinhas enormes. No capacete? No capacete. Então, todo mundo sabe onde tá. eu vou. Vê a Luana passando, a cidade toda. Só eu tenho esse capacete. Então, todo mundo sabe onde eu tô na cidade. Eu te vi em tal lugar, te vi em tal lugar, te vi... Era eu. E ele já viu o capacete de trancinha entrando lá. Então, ele sabia que era eu. Aí, eu expliquei tudo e fiquei sentada lá fora, né? Aí ele veio, tá com a joelheira ainda, aí eu dei o alfajor, ele comeu, nem sei se gostou. Na calçada um foi homem o primeiro cheiroso. date, na calçada. Tá vendo, gente? Não importa o lugar. Não, gente, na É. calçada de casa. Falei, não vou pôr esse homem pra dentro da minha casa, né? Vai que é um não. maluco, vai te picar, pôr na mala. Não Deus sei. me livre. Vamos Vai me que eu não pica aqui fora. resisto, né? Me pica aqui fora. Aí sentamos lá e ficamos conversando. E eu lembro que eu falei. Acho que eu nunca conversava muito tempo com alguém. Esse homem ficou com as orelhas desse tamanho. E ele ficou assim pra mim, ó. Ele não falava nada. Moço, você tá aí, E eu falava moço? assim, ó, você tem que trabalhar, né? Ele, amanhã, 8, 7 horas. Era 3 horas da manhã, a gente lá fora ainda conversando. Aí eu falei assim, Mas, gente, por que não pôs ali na garagem, ele, sei lá? não tinha um corredorzinho só. No corredor. Não, vai ficar ali fora. Aí ficamos ali, eu falei, aí não sei o que eu falei pra ele, encostei assim no ombro dele, né? Aí ele encostou no meu, eu falei, agora é a deixa. Eita! Eita, vem cá. Lasquei um beijo nele. Ihu. Falei, só que agora você vai embora, porque você, né, trabalha amanhã, eu também, isso é nananana. verdade. Ele foi pra cidade dele e tal. Eu falei assim, me manda mensagem quando você chegar. Vi no outro dia de manhã, nem cheguei. Aí ele falou assim, vamos sair hoje à noite? Vamos. Pra um pagode? Eu amo, né? Eu falei, peraí. Eu falei, Natália, tem muito serviço que a gente trabalha até acabar na sexta-feira. Então, para não trabalhar sábado e domingo, então tem que ser até acabar. Eu falei assim, o que tem para acabar hoje? O que é de hoje mesmo? Ela falou, tem isso, porque eu tenho um date com um cara, deixa eu ver foto dele. Aí ela mostrou e falou, não, peraí, vamos resolver aqui. Isso aqui é urgente, isso aqui pode ficar para semana que vem, isso aqui pode ficar para amanhã, isso aqui não dá Sobrou um jeito. uma coisa Foi pra fazer. fazendo um esquema assim que 7 horas eu estava em casa. Eu chego 10 horas em casa, 7 horas eu estava em casa já para colocar a minha melhor roupa. Aí me arrumei tudo tal. Aí aparece ele, fomos no pagodinho. A gente se beijou naquele pagode com 2 adolescentes. Coisa boa! Passou tudo. Aí no dia que ele foi me buscar, ele me levou um chocolate. Ele me levou um chocolate da Cacau Show, não sei o que, não sei o que. E aí, Olha no outro ele! dia, eu trabalhando toda sorridente, né? Porque eu tava fazendo unha, mais dos meus bicos, fazendo unha, atendendo cliente. E eu postei e coloquei as iniciais dele, JR, né? José Renato. O meu filho enlouqueceu. Ele me mandava mensagem, quem é, mãe? Quem é? Eu quero saber. Nananã. E eu não Deixa respondia. abaixo. Beijo. Aí a gente tinha tirado a nossa primeira foto juntos, né? E aí eu falei, não falei nada. Mandei a foto pro Iago, deixei o celular, terminei a unha. A hora que eu voltei no celular, ele falou assim, eu não acredito. Ele é muito bonzinho. Ele falou, eu adoro o Zé Renato. Eu vou falar com ele. Aí e o Zé, apreensivo, né? Porque o Iago já foi meu aluno, né? Como é que vai ficar? Eu namorando a mãe dele e tal. Aí ele falou assim, mandou uma mensagem pro Zé Renato, e o meu chocolate vem quando? Aí não se desgrudaram mais. Fazem tudo juntos. O Iago, ele não manda mensagem para mim, ele manda pro Zé. O mundo dele gira em torno do Zé Renato. Os dois são muito amigos, fazem tudo juntos. A gente, né, tá sempre envolvido. E Pacto masculino, chama sim, isso. ficou uma amizade, ficou muito bom, porque aí o Iago se aproximou muito mais de mim, né? Ele, a minha nora. Um relacionamento, quando ele é saudável, ele faz isso, Nossa, né? Ele aí, flui, agrega, né? aí ele agrega. ficou amigo dos meus amigos
que eu tenho vários, a Natália e o Jean, o Gustavo e a Nicole, que são meus amigos, a gente tem... A família foi a só família, crescendo. Aí ele foi aprovado pelos meus amigos, a minha amiga ama ele de paixão, os dois brigam que nem irmão, ficam um provocando o outro, a gente tem um grupo, né, ficam provocando o outro o tempo todo e tal. E aí... Eu lembro que eu falei assim pra ele, eu não moro junto, eu namoro e eu caso, né? Tá Tá, meu bem. vendo? Eu É não, assim, Tá não, vendo tá. vou ficar de, eu tenho É. 40 anos, que eu também Se não vou ficar de imponham, namorinho. mulheres. Não vou ficar de namorinho na porta de casa, né? Tenho 40 Não, na anos, vamos, calçada até 3 vamos horas da lá. manhã não dá. É. Aí ele, como ele trabalha em Paradópolis e morava em outra cidade, ele vinha todos os dias e falava, não, fica aqui hoje. Deixa que eu lavo sua roupa. E eu fui trazendo uma pra dentro. Fui trazendo uma pra dentro. Estratégias. Amarrei. Quando eu vi, já tava lá dentro, já comigo. Aí a gente casou no civil, pra gente poder, na verdade, pra gente poder viajar. A gente casou pra ter os dias de folga lá. E depois eu falei, não, eu quero casar, eu quero uma festa. E aí a gente fez a festa no final do ano, que dava certo, com a família, com os amigos e tal. A gente casou, o Iago entrou comigo, meu neto levou as alianças, foi um dia mais feliz da minha vida. Gente, desde que eu conheci o Zé Renato, a gente tá 2 anos juntos, a gente nunca brigou, a gente nunca discordou de nada. A gente, é o que eu falo, eu trato ele como eu gostaria de ser tratado e ele me trata exatamente igual. A gente não tudo tá bom, tudo às vezes a gente, assim, tá um mês mais apertado, mas tá rindo, a gente precisa estar mais separadinho, porque ele tem os filhos dele para cuidar, às vezes eu não posso ir junto, mas a gente tá sempre em contato, sabe? É uma relação muito saudável, que eu nunca Gente, dá imaginei. até esperança. Sim. Gente, quem que ficou aí animadinha? Olha só, gente, é possível. Vamos acreditar. Sim, eu também conheci o Zé, super aprovei. E assim, gente, nós fizemos hoje 2 horas de programa, porque Fluiu. tem muito assunto, né, Luana? Eu sou faladeira. Muito assunto, né? Muita história boa, né? Então, agora acho que a gente pode já partir para os encerramentos. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar mensagem lá para a gente no Instagram. Quem quiser, Responde. enfim, quer que eu passe o contato da Luana para fazer, né? Podem ficar à vontade, podem interagir aí com a gente, que nós estamos aqui não muito disponíveis, mas disponíveis, né? Na medidinha, tá, gente? Também, assim, todos os dias, todos os programas, nós vamos fazer um momentinho da indicação do dia relacionado à pauta que foi falada, né? Então, hoje a indicação vai ser o filme As Mães, de Chico Xavier. Quem Eu não já assisti. assistiu, assistam. É um filme maravilhoso, é um filme brasileiro, né? filme Dirigido de chorar. por Glauber Filho. E, Se você quer chorar, assista. sim, é um filme muito bom, né? Nossa, Dá uma me ajudou esperança, né? assim, porque independente de qualquer religião, né, é um filme assim que me fez ver que eu não estava sozinha no meu sofrimento. Realmente Conforto, trash, né? gente. Ele é tá trash. na Netflix, então quem quiser, quem ainda não assistiu, fiquem aí com essa dica. Inclusive, eu acho que eu vou até assistir de novo, porque eu gosto de assistir várias vezes Eu o mesmo pensei filme. isso também. E a outra obra que eu quero indicar é o livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro da médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem também não Famosinho esse livro. conhece, Famosinho esse livro. façam essa leitura que, né, para continuar essa ideia e de pensar sobre isso, né? E eu quero agradecer muito a Luana, porque precisa ter uma puta de uma coragem, não sei se pode falar palavrão, para contar a própria história, né? Para deixar transparecer toda a dor, todo o sofrimento, Sim. toda a superação. Então, muito obrigada, né, por você ter amiga. vindo, por você ter aceitado. E com certeza a Luana vai ser uma figurinha que a gente vai repetir, né? Então, muito Tenho obrigada. muito assunto, gente. Tenho várias. Eu sou um leque, assim, ó, de Sim. É assuntos. disso que a gente gosta. Muito obrigada por essa coragem, né? E que mais mulheres aí se inspirem. Quem quiser vir no programa também, deixa aí um recado pra gente, Dê trazer a ideias, história. de pautas. Gente, fala aí, Pautas. eu ouvir sobre isso, sobre aquilo lá. Isso. Escreve aí, o que vocês querem ver aqui no nosso pod. Ô, gente, agora, vou falar o seguinte. Como eu e Kelly somos um pouquinho fora de padrão, era todo sábado. Mas semana que vem não vai dar. Nós vamos ter que apresentar esse pod na quinta-feira, gente, dia 18, às 5h30 da tarde. Então, segue a gente lá, a gente vai deixar no Instagram tudo certinho. A gente vai chamando vocês para lembrá-las. E lembrá-los também, né? Porque eu quero que todo mundo assiste. E, gente,
Já temos mais de 1.100 seguidores no Instagram. Aê! Segue a gente, compartilha a gente. Indica pros amigos. Indica pros amigos, gente. Muito obrigada. Obrigada, Mara. Obrigada, Kelly, pela companhia. Obrigada para vocês que estão vendo a gente, ouvindo. Foi especial. A gente estava assim, eu, pelo menos, estava muito nervosa, muito. Porque é um tema sensível, assim, para mim, né? Eu acho que... Enfim... Passamos por isso, estamos aqui, lindas e plenas. E eu queria também vocês. agradecer o convite, né? Eu fiquei muito empolgada quando recebi o convite. Eu não me importo de falar da minha história. Eu sempre falo, eu choro mesmo. Não tem como, eu choro, gente, com um programa de margarina, eu choro, eu sou chorona mesmo. E não vou chorar na minha história, não é justo, né? E eu fiquei feliz, espero que vocês tenham gostado. Eu amei participar. Continuem seguindo, continuem assistindo os próximos programas. Eu vou estar sempre divulgando elas, né? E é isso. Tamo junto, mulheres juntas podem se ajudar sempre. Obrigada, juntas a gente chega mais longe. E um beijo pra Natália e pro Zé Natália, eu quero Renato. ser sua amiga. Eu quero um beijo pra minha amiga Natália. A gente tem uma empresa juntas, a Chibulito Artes. É o trabalho que realmente salvou a minha vida várias vezes. Eu era manicure da Natália. Eu contei à Natália que eu sabia costurar nessas conversas de manicure e ela já planejou uma empresa. Ela já tinha a Chibulito e ela planejou a empresa para que eu pudesse entrar, entendeu? Então, ela não tinha costura. E aí, ela inseriu a costura, a sublimação, a costura criativa. E eu sabia costurar. Você costura aqui reto. Ela me ensinou a fazer coisas, ela me incentivou a fazer coisas que eu não imaginava que eu conseguiria. Eu faço hoje bolsas de maternidade que eu olhava e falava, meu Deus, isso é impossível de fazer. Eu falo para ela assim, ela é uma pessoa também que investe muito na nossa empresa, ela não tem preguiça. Então, tipo assim, outro dia a minha máquina começou a falhar, a patinar, a bolsa era muito grossa e eu comecei a chorar. Quando pensa que não, ela já fez uma dívida com uma máquina muito mais cara, potente, e tá lá a máquina. Ela fala, o que eu preciso para poder evoluir como profissional, ela sempre tá assim, gente, a Chibulito é uma empresa, graças a Deus, que eu nunca fiquei sem serviço. Hoje eu trabalho em 2 empregos por opção, mas eu poderia muito bem trabalhar só na Chibulito e eu falo, gente, a costura, façam o que você ama, porque eu amo os meus trabalhos. Eu sou recepcionista de uma academia que eu amo meu trabalho, eu amo lidar com gente, conhecer histórias, conversar. E eu amo o meu canto quietinha, costurando. A gente não precisa ser só uma, né? Não, gente, vamos lá, a gente consegue. E sigam a página também da Chibulitos, que é Chibulitos com X. E é famosinha, viu? A gente tem quase 200 mil seguidores lá. Olha! E a gente viralizou lá no Instagram. É babado lá. Eu não dou conta de controlar a página como eu queria, dar mais atenção, porque você tem que trabalhar, mas é uma página que daria para florescer mais. Quem sabe mais para frente eu consiga. Esse vai ser o pontapé. A gente sempre fala, não, vamos trabalhar mais nesse Instagram. Uma semana a gente posta as coisas, depois nunca mais. Mas é assim, a vida é assim. Muito bom, meninas e meninos. Obrigada e esperamos vocês até quinta-feira. Beijos. Um beijo. Tchau. Tchau. Show! 98,5 FM, a rádio de Brodowski. É sucesso! Todos os ritmos num só lugar. Rádio 98,5 FM.